Olá e bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast, um podcast extra. Tendo a admitir, hoje vai ser uma cena bem chill, uma cena completamente diferente do normal. Vamos falar sobre bitcoins, blockchain, criptomoedas, Ethereum, essas tretas todas que existem para aí, tirar todas as dúvidas que vocês tenham. Por isso, utilizem os comentários para isso mesmo. Hoje não temos a equipa Forge News aqui reunida, mas tem aqui uma equipa fantástica também. Começamos com o Rui Ferreira, do Future Behind, já conhecido da casa. Rui, como estás? Bem disposto? Olá, boa noite. Está tudo bem mais uma vez e obrigado pelo convite para me juntar a mais um podcast aqui da Forge News. É sempre interessante, pá. Eu gosto de ter cá, pá. Tu és bom rapaz, pá. Tu és bom rapaz. Estás a torcer por Vitória também, por isso és bom rapaz, pá. Tu mereces, pá. E temos também aqui o Carlos que é representante, o dono, presumo, do canal Tudo Sobre Bitcoins, onde também já nos segui há algum tempo e quando eu vi lá o logozito a dizer Tudo Sobre Bitcoins, pá, isto interessa-me, pá. E pá, estive a ver alguns vídeos dele, os links estão todos na descrição, tanto para o Future Behind como para o Tudo Sobre Bitcoins. E decidi então também falar aqui com o Carlos, para se juntar aqui um bocadinho, para falarmos um bocadinho sobre Bitcoins, para perceber o que é que se passa com estas moedas, com estas criptomoedas e blockchain. Carlos, bem-vindo. Olá, bem. Fala-me um bocadinho do teu projeto, pá. Com certeza, é um canal que eu criei para os meus amigos. Inicialmente a ideia era partilhar com eles alguns conhecimentos que eu fui adquirindo com a experiência. E depois pensei, é pena estar a partilhar isto apenas com os amigos e começou uma aventura em junho. Está a ser interessante, com pouquíssimos subscritores, mas espero que hoje aqui com a vossa ajuda isto suba um bocadinho. Ora, nem mais. Vai já disparar o contador. Eu espero que sim, acho que tinha uns 64, portanto, a última vez que vi. Temos de ir para o 100, bem. Eu não sei, certamente toda a gente está aqui, vamos tentar subscrever o canal, os links estão na descrição. Eu sei que está pouca gente, porque é pouco habitual nós fazermos uma live à quarta-feira, mas são assuntos interessantes, assuntos, aliás, que eu já queria abordar há muito tempo e assuntos que eu já queria falar há muito tempo também, e também envolvi-me um bocadinho mais sobre isto, mas vamos começar pelo início. O que é Bitcoin, o que é blockchain? Blockchain parece-me mais importante. Rui, tu fizeste algumas peças relativamente ao blockchain. De uma forma simples, consegues explicar a quem nunca percebe nada sobre isso? Assim, na prática, o blockchain é a tecnologia que está por trás das criptomoedas, ou da maior parte das criptomoedas. As criptomoedas em si são tokens, são prémios que são dados aos utilizadores da rede de blockchain, portanto. Ou seja, a grande revolução que o Bitcoin provocou não está só no conceito de Bitcoin em si, mas está mais na questão da tecnologia, e foi aquilo que nós vimos rapidamente. Por exemplo, o Ethereum também é muito popular, porque criou uma outra blockchain que acaba por ter características que são mais apelativas para o maior número de utilizadores, enquanto o Bitcoin foi feito e pensado para ser a moeda da internet, por assim dizer. Por exemplo, com o Ethereum consegues construir as chamadas aplicações descentralizadas, mas isto para dizer o que é? É no blockchain que tudo começa. E se acho que, por exemplo, o Bitcoin está neste momento a atingir valores recorde em termos de valor, isso deve-se muito ao crédito que a tecnologia blockchain está a conquistar dia após dia, porque as pessoas estão a perceber realmente, sobretudo as empresas, o futuro está ali. Aquilo pode ser o futuro da internet, aquilo pode ser a verdadeira internet 2.0. E acho como é que aquilo pode ser uma internet 2.0? Por exemplo, a internet dos dias de hoje, ela está armazenada em algum local, certo? Nós temos servidores, o teu site, Future Behind, a Forge News, ela está armazenada num local físico, num servidor físico, alguns na Europa, ou dependendo do teu, não sei, nos Estados Unidos, qualquer coisa. Em que é que o blockchain pode ser o futuro da internet? Ele não vai ter um espaço físico em si, não é? Ok, isto, por exemplo, no caso da internet, normalmente nós referimos a internet tudo o que está online, mas é preciso fazer uma diferença que é a internet e a web. Por exemplo, quando estás a usar o Facebook está em cima da internet, ou seja, a internet é a infraestrutura, é a tecnologia que permite que o Facebook exista. Mas o Facebook, para ter aquele formato, aquelas funcionalidades, aquilo é web, ou seja, é diferente. Okay. E aqui o blockchain, neste caso, funciona mais ou menos dentro desta linha, ou seja, o blockchain vai ser a base que vai permitir criar, ou seja, vão existir diferentes blockchains, mas vão permitir criar uma camada de serviços e em baixo vamos ter sempre o blockchain. Carlos, algo a acrescentar? Parece que o blockchain será mais seguro do que a própria internet dos dias de hoje? É seguro usar a matemática com a criptografia e está provado que funciona, caso contrário o Bitcoin não valia 3.000 euros.
Depois, para explicar um bocadinho melhor o blockchain, acho que podemos dar o exemplo como se fosse um fecheiro. Quer dizer, cada bloco é um fecheiro, na prática, um fecheiro de dados, que no caso do Bitcoin tinha até há pouco tempo 1 megabyte, é o espaço máximo de cada bloco, e depois a cada 10 minutos é criado um novo, que ficam encadeados uns pelos outros através da tecnologia criptográfica. Portanto, é impossível tu alterares um que está no meio sem alterares todos os que estão a seguir. Portanto, e depois está armazenado no local físico, é nos computadores das pessoas que têm uma carteira chamada Full Node, que é um nó completo, que tem uma cópia, uma réplica de todas as transações. Portanto, uma base de dados descentralizada, que funciona em cima do mesmo protocolo dos torrents, por exemplo. Ou seja, isso seria basicamente impossível de hackear. Até agora foi impossível. Não quer dizer que no futuro não possa acontecer. Não quer dizer que venha Satoshi outra vez. Há o risco, mas a tecnologia vai evoluindo mais depressa. Aliás, uma coisa boa, o Rui falou aí também da moeda, as duas coisas não vivem uma sem a outra. Só blockchain sem moeda não funciona. Porquê? A moeda é fundamental para garantir que os mineiros fazem o jogo certo. Ou seja, a ganância dos mineiros é que faz com que a coisa funcione e seja segura. São os que validam as nossas operações. Explica-me mais o que são esses mineiros. Isso ok. São pessoas que pegam na pá e vão... É quase isso. Simbolicamente é isso. Portanto, tu fazes uma transferência para mim, ou eu para ti, e eu assino aquilo. E eles vão validar que fui eu mesmo eu que assinei, que não foi alguém a fazer-se passar por mim. E essas operações matemáticas têm um custo computacional, e eles vão competir para ver qual é que é o primeiro a conseguir minar um bloco. E o primeiro tem um prémio, neste caso, além das comissões de rede, que começam a ser cada vez mais significativas, porque há muita gente a utilizar, tem também geram as novas moedas até atingirmos o limite, que são 21 milhões, no caso do Bitcoin, acho que é esse valor. E qualquer pessoa pode ser mineiro? Não, em teoria sim, hoje na prática é muito complicado. Hoje ou estás na China e tens energia muito barata, ou então vais minar outro tipo de moedas menos conhecidas e que acabam por compensar mais. Mas o que é necessário? Tens ideia do que é necessário para fazer uma... Antigamente eu cheguei a experimentar minar com CPU, e é para esquecer. Nunca tive uma placa gráfica de topo de gama, mas com essas placas gráficas de topo de gama tu consegues minar mais ou menos, pelo menos Ethereum. Há dias tive uma loja de informática que disseram que receberam uma encomenda de 9 mil euros em gráficas, por isso é que os preços elas estão a subir, porque a procura não é para jogar já, é mais para ganhar, para minar Ethereum e outras moedas. Pois, depois um CPU, desculpa. Força. Uma outra tecnologia que as pessoas não têm em casa normalmente, mas que são uns CPUs dedicados, chamados ASICs, que é a sigla basicamente é um CPU desenhado à medida para fazer aquelas funções muito específicas, e é muito rápido, muito eficiente em termos de energético, e é isso que os chineses usam, e então também podes comprar um, só que tens de pagar energia cá, e a EDP, como vocês sabem, cobra os olhos da cara às pessoas. Eles não são lá muito amigáveis. Um painel solar e umas ventoinhas, umas turbinas eólicas, aí talvez te compense minar em casa. Não é à toa que 70%, não é, do poder de mineração atual está na China. Rui, deve ser... Só para que acredito que o governo chinês, portanto, subsidia a energia, os custos energéticos, e, portanto, acaba por ser o governo chinês a pagar a mineração do mundo, praticamente. Isso é ótimo. Pelo menos, se o nosso governo pudesse, se calhar também ganhávamos os trocos. Pois, exatamente. Rui, tu há uns tempos fizeste uma entrevista muito interessante até, que eu esqueci-me completamente o nome da empresa, que está também cada vez mais a investir em blockchain, em criptomoedas também. Qual é que foi essa empresa e qual é que foi a informação que obteste com a entrevista? Ok, o nome da empresa está-se a referir à Ethereum. Exatamente. E, supostamente é a primeira empresa em Portugal a trabalhar na área das criptomoedas. Eles estão a trabalhar mais numa perspectiva de consultoria. E lá está, não está tão ligado diretamente à questão das criptomoedas, mas está mais ligado à questão do blockchain. Porquê? Foi como eu disse há pouco, há cada vez mais empresas que tentam procurar a integração do blockchain nas suas formas de atuar para aproveitar as oportunidades que o blockchain traz. Ou seja, esta questão de, primeiro, traz uma grande transparência ao sistema, a seguir traz também uma grande segurança. Então, isto, bem aplicado a determinados segmentos de negócio, traduz-se realmente em vantagens muito proveitosas. Basicamente, o que aquela empresa vai tentar fazer, eles vão funcionar como consultores especificamente de Ethereum. Isto quer dizer o quê? Imagina que tu és a Forge News e tu chegavas à beira deles e dizias assim: olha, nós temos o nosso projeto, nós fazemos isto, nós estamos interessados na tecnologia de Ethereum, mas não temos a certeza se no nosso caso faz ou não faz sentido,
se é uma tecnologia que é muito escalável ou não, se vai trazer muitos custos para nós ou não. Então aquilo que eles vão fazer basicamente é uma radiografia à tua empresa, e eles têm conhecimento, têm pessoas, eles têm programadores, têm malta de marketing, ou seja, têm uma pequena equipa montada para avaliar todas as áreas, por assim dizer, e vão-te dizer se sim, se faz sentido ou não a tua empresa apostar em Ethereum, de que forma, e se tu depois decidires avançar, eles também acho que conseguem ajudar no desenvolvimento, porque lá está, tem programadores na equipa. E quais são as empresas que normalmente sentem mais interesse? Chegaste a saber? Nesta fase inicial, acima de tudo, é banca, as chamadas empresas de fintech, seguradoras, empresas da área de mobilidade, ou seja, o governo, ou seja, as entidades de administração pública também podem vir a aproveitar muito as tecnologias de blockchain, justamente, acima de tudo por esta questão de transparência, ou seja, aqui ninguém engana ninguém, há um registro público de tudo o que é feito, e há muitas vantagens nisso. A questão é uma tecnologia que, apesar de já estar criada desde 2008, 2009, se não me engano, só agora é que está a começar a entrar na cabeça das pessoas e os decisores de negócios e tudo mais. Portanto, acho que ainda vamos demorar até termos um governo movido a blockchain. Não, isto é realmente interessante ver o quão esta tecnologia está evoluída e muito desconhecida para o público geral. Isto é um dos propósitos desta live, que aliás tem poucos likes ainda, está a falhar já está aí a falhar, mas eles agora vão aumentar os likes, partilhar, isto vale tudo, mas e ao bocado disse que era quarta-feira, hoje afinal é quinta, mano. Isto é como eu ando, mas é interessante ver o quão evoluídas estas plataformas estão e no entanto a maior parte da população desconhece. Carlos, tens ideia porque que a maior parte das pessoas, ainda há bocado quando estávamos offline, estavas a falar com uma pessoa e contaste-lhe um bocadinho o que era o Bitcoin e o que é isto de blockchain, mas porquê que tu achas que a maior parte da população não tem ideia que existem outras alternativas a nível de moedas, por exemplo? A nível de euro. Eu acho que a culpa é dos mídias, entre aspas, porque não falam disto e quando falam normalmente é para falar mal. Ou seja, por exemplo, falando daquele caso do WannaCry, que deves-te lembrar daqueles vírus, depois faziam um resgate, que das tecnologias lembra-se disso. Basicamente os mídias insinuavam que a culpa era do Bitcoin, que só existiam esse tipo de vírus por causa do Bitcoin. Aqueles vírus de resgate. A verdade é que se eu for assaltado na rua e depois me for queixar à polícia e tiver lá os jornalistas, eles não vão dizer que a culpa é do euro, que tinha no bolso. Né? Roubaram-me foi os euros. Portanto, quando fazem um resgate e depois usam uma moeda que é só a ferramenta de pagamento, neste caso é o Bitcoin, a culpa não pode ser da ferramenta, da tecnologia. E porquê que utilizam esse tipo de moeda como forma de resgate? Porque é mais anónimo e, portanto, permite à partida depois disfarçar as transações e conseguir converter aquilo em bens sem serem apanhados, não é? Com uma transferência bancária seria fácil saber quem era o titular da conta. Mas dessa forma eles andam a transferir de carteira em carteira e acabam por conseguir... Sim, mas quem quiser sabe. Ou seja, quando eles forem transformar num produto físico, tens de estar a morada para receber o produto e podes ter lá a PJ à espera que... Sim, mas imagina que transferes de carteira a carteira, consoante. Já vamos falar de carteiras e o que são carteiras. Sim, é tudo público. A beleza é essa, é que é um registro público, é uma espécie de base de dados dos bancos, mas em que toda a gente pode fazer auditoria. Isso é que se calhar o governo também não lhe interessa muito, porque, por exemplo, o orçamento público de uma autarquia ou de uma freguesia estar no blockchain. Era muito giro, em termos teóricos, mas depois na prática vai lá convencer os políticos a pôr o seu orçamento e as despesas todas no blockchain em tempo real. Portanto, para já é capaz de ser cedo. Mas, isto é muito interessante. Relativamente a criptomoedas, existem umas quantas. Mas porquê que existem tantas? O Bitcoin não é a mais interessante ou a mais utilizada? Não acho que é mais interessante. Mas porque que existem muitas é porque qualquer pessoa como eu e tu podemos criar uma. Portanto, fazemos uma cópia do software, damos o nome, em vez de Bitcoin chamamos de Forge News Coin e temos uma coin que não vale nada, mas depois tem potencial de... O que tu foste fazer? Que eu estou a ouvir. Daqui a meio ano já temos Forge News Coin. O código está todo em open source, por isso é que também é giro que as pessoas podem auditorar o código em programa, podem ir lá ver se há algum bug e tentar descobrir um bug. Mas se tu quiseres fazer batota, por exemplo, criar moeda nova, custa computacionalmente é muito caro, então mais vale tu jogares, era o que eu estava a falar isso, depois esqueci-me de concluir, mais vale tu entrares no jogo e fazeres mineração, porque compensa-te mais o custo que estás a ter de CPU e de etc. Pois. E quais são moedas de estar a tentar fazer batata?
Quais são as moedas mais relevantes nos dias de hoje, as criptomoedas? Eu gosto muito do Dash. O Dash é muito interessante, tem um conceito diferente em termos de gestão, tem que eles chamam uma organização descentralizada, então eles conseguem ter um orçamento próprio, 10%, ou seja, no Bitcoin, tudo o que é minado vai para os mineiros, o que acaba por dar muito poder aos mineiros, não é? E o que o Dash fez foi dividir 45% para os mineiros, 45% para uns masternodes, são os tipos que têm uns servidores especiais, e que têm que ter 1000 moedas de Dash, que é um investimento significativo, e depois 10% vai para um tesouro em que qualquer pessoa pode fazer uma proposta. Por isso eu neste momento acredito muito no Dash, no futuro do Dash, é muito mais rápido que o Bitcoin, muito mais barato em termos de comissões, e acredito muito. Não quer dizer que de hoje para amanhã não apareça uma moeda melhor e mais interessante. Mas isso não acaba por tirar, ou seja, o propósito de descentralização que o Bitcoin tem? Ou seja, o facto de haver aí a questão de haver uns servidores principais, por assim dizer. São principais, mas Rui, repara que fornecem um tipo de serviços que o Bitcoin não consegue fornecer. Ou seja, dou-te 2 exemplos de serviços que eles fazem. Um deles é um instant send, tem envio instantâneo, ou seja, eles bloqueiam, quando fazes uma transferência, em vez de estar à espera das confirmações, que os nós da rede confirmem que chegou, esses servidores bloqueiam essa transferência, portanto, ou ela acontece ou nunca vai acontecer para mais lado nenhum. Portanto, o dinheiro fica bloqueado. Isso dá a garantia ao comerciante que aquilo chegou mesmo, até opcional. Se eu te vou pagar com essa opção, tenho que pagar um bocadinho mais de comissão para também premiar esse serviço. Eles têm que ter um servidor com IP fixo e, portanto, tem custos. Mas, por exemplo, se estiver às compras no Jumbo ou no Continente, eu não vou estar à espera, não quero lá estar meia hora à espera para poder trazer as compras, não é? É o que aconteceria com o Bitcoin hoje em dia. Ainda há dias que eu transferi 7 euros que tinha numa carteira uns restinhos de Bitcoins e estavam a pedir 2,5 euros de comissão, que é um exagero para transferir 7 euros. E com Dash eu pago normalmente 2,5 cêntimos, 3 cêntimos, portanto, não tem nada a ver. Outro serviço que eles prestam também, que é interessante, é o de misturar uma espécie de pote. Algumas pessoas dizem que é lavagem de dinheiro e acaba por ser parecido, que é, tu misturas moedas minhas, por exemplo, mostrávamos os 13 aqui moedas, todas de 1 euro, ou de 0,10 cêntimos, todas num pote, e depois tirávamos a mesma quantidade de cada um. E como misturávamos aquilo bastante, torna-se difícil tu saberes de onde é que veio o dinheiro. Esse tipo de serviço é garantido e feito pelos masternodes, e portanto também merece, esse tipo de serviço merece um prémio por esse serviço que presta. Além de outras coisas que vão achar no futuro. Isto tem sido, lá está, o Dash, por exemplo, é uma moeda que eu propriamente ainda não tentei investigar. Passei um bocado por Bitcoin, passei um bocado por Ethereum, mas Dash ainda não olhei muito. Mas, Rui, já investiste neste tipo de criptomoedas ou ainda és daqueles um bocadinho céticos? Olha, eu não investi por um motivo simples, que é, quero perceber primeiro muito bem aquilo que vou fazer. E acima de tudo, eu já tinha dito isto noutra podcast em que tocámos de leve neste assunto, e é o que aconselho toda a gente a fazer, que é, há uma tentação muito grande em comprar Bitcoin, Ethereum, ou seja o que for, porque estas moedas são voláteis para cima e para baixo, mas ultimamente têm sido sempre para cima. E então há uma tendência para as pessoas se deixarem seduzir pelo facto de ganharem dinheiro fácil. A questão é, ninguém nada a ninguém, e esse dinheiro fácil rapidamente se pode transformar em muito pouco dinheiro. Portanto, acho que a melhor forma das pessoas se precaverem e de fazer um investimento seguro, porque isto depois no fim, nesta altura ainda acaba por, ou seja, acho que é isto, ou seja, é fazer um investimento, a melhor forma de o fazerem é estudar bem o assunto. Perceber o que é o blockchain, como é que as coisas funcionam, o que é que isto significa, o que é que pode vir a significar. E acima de tudo, depois também estar atento ou seja, às movimentações do mercado. Eu ainda estou na fase de estudar muito, muito bem este assunto. O facto de escrever artigos e notícias sobre isso tem-me ajudado, mas acho que ainda não estou no ponto para começar a investir o meu dinheiro nestas moedas. Carlos, o que é que tu dirias a uma pessoa que te apresentou os argumentos do Rui? Eu não quero transformar isto num prós e contras, Rui. Não, mas essa é a ideia. É isso que eu quero, prós e contras. Ok, então ele tem razão, é preciso estudar primeiro, e por isso é que eu também criei o meu canal para partilhar isto em português. Agora, o que eu digo às pessoas é, também nem sequer posso dizer às pessoas que investir e aconselhar investimento, mas devem experimentar. E, portanto, experimentar pode ser com 1 euro, pode ser com... Aos meus amigos normalmente dou 10 euros para eles experimentarem. Já é do lucro e, portanto, não me custa nada. Prefiro agora dar 10 euros, é muito mais fácil psicologicamente do que um dia ter uns milhões e estar a dar 100 mil euros a cada um. É muito mais difícil. Eu só penso, espero que isto tudo como é que é. Então, dar 10 euros não custa nada e eles percebem pelas próprias experiências que, sei lá, ao princípio, quando eu dei 10 euros, alguns já valeram 16. E, portanto, eles veem, então, mas o tipo deu-me 10 euros e está aqui 16. Já aqui qualquer coisa e vão estudar. Portanto, a ideia é motivá-los a estudar um bocadinho mais o assunto.
Pois, Não posso dar a toda a gente, mas posso dar a todos vocês. Exato. E pode ser em direto. Trazem um QR Code para aí. Manda QR Code aí para a webcam. à vontade. Eu tenho já uns dados. A minha carteira está aqui aberta e tudo, pá. Mas, relativamente, exatamente. Agora vamos falar de carteiras. Um bocadinho de carteiras e tal, que é isto, Bitcoin, Ethereum, as criptomoedas, elas todas guardam-se num sítio. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que quando o teu patrão te paga, não é? Estás a trabalhar, trabalhas ali 30 dias, não, 22, não é? Trabalhas 22 dias, tudo, à sol, à chuva, tudo impecável. Depois chega o pagamento. O pagamento, na sua maior parte das vezes, é feito por transferência bancária. E tu guardas num banco e depois vais utilizando, levantando dinheiro para pagar as contas, isto e aquilo, exatamente. Mas no Bitcoin não é bem assim. Ou até é. Ou seja, como é que isto tudo funciona, Carlos? Tu tens uma carteira, é online, não é online, guardas no bolso... Não é debaixo do colchão. Debaixo do colchão, como é que isto funciona? A carteira é uma ferramenta, é uma aplicação. A carteira não guarda os bitcoins, ok? A carteira o que guarda é a tua chave privada. Portanto, isto na criptografia tens dois tipos de chaves. Uma pública, ou várias públicas, que são geradas a partir da chave privada. A chave privada é a coisa mais importante, é mais importante do que tu. Tu, se fores, no caso de um banco, se tu perdes o teu cartão multibanco, tu vais ao balcão e te identificas, estás o teu BI, o cartão de cidadão, e eles dão-te outro cartão multibanco. Portanto, tu é que és a pessoa importante. Nos bitcoins e nas criptomoedas, o mais importante é a chave privada. Portanto, se a perdes, estás tramado, perdes o dinheiro. Porque aquilo simula o dinheiro em si, não simula os bancos. Portanto, se tu perdes uma nota de 50 euros, eles não te vão dar outra. A chave privada E a chave privada é o que a criptografia permite assinar, garantir que és tu que faz a transação. Ou seja, a transação é dizer assim, eu estou a enviar da minha carteira, do meu endereço tal, para o teu endereço Y, portanto, do X para o Y. E eu provo que sou eu assinando aquilo, que gera uma hash criptográfica. Exatamente. E, portanto, depois os mineiros, com base na chave pública, que também é gerada com a chave privada, conseguem garantir, ter a certeza que fui eu que assinei. Mas nunca tem a chave privada sou eu que tenho. Se cair nas mãos de um hacker ou nas mãos de alguém que, olha, uma chave privada que encontrei, ele pode gastar o meu dinheiro. Portanto, a carteira o que faz é guardar a chave privada. Gera-te uma, e com aquelas 12 palavras já deves ter experimentado no Eggs, no Jax, e se as 12 palavras é apenas um truque para gerar uma chave privada de forma fácil, para em vez de estás a decorar uma coisa comprida, tipo comboio, letras e números, que é muito complicado, tu decoras aquelas 12 palavras, pela ordem certa, e, portanto, no dicionário inglês já há cerca de 170 as combinações de 12 palavras pelaquela ordem, é um número praticamente impossível de atacar. Ias gastar quase a energia do sol todo para encontrar uma carteira e depois basta ter um saldo ridículo para encontrar uma milionária. E então, basicamente, na estatística e matemática, isto é matemática, estatística e criptografia. Portanto, se confiares na matemática, eu por acaso estudei bastante matemática, infelizmente na altura não gostava muito e era difícil, mas aprendi bastante com matemática e confio naquilo. Agora, então mas existem as carteiras online e as carteiras físicas? Ou aquelas que estão contigo, mas que não estão suportadas em lado nenhum? Deve estar a falar daquelas tipo penas USB. Exato, tu tens as penas USB, depois tens aquelas que podem estar no computador sem estar sequer ligadas à internet. Isso é uma questão de segurança. Eu não tenho nenhuma dessas por USB, ainda não experimentei nenhuma. É uma questão de segurança. Se eu tivesse muitos milhares, eu realmente queria ter essa por USB. A do USB, a diferença é que a chave privada fica mesmo naquele dispositivo eletrónico. Portanto, nunca fica no computador. Enquanto no Exodus, por exemplo, tens lá um fecheirozinho encriptado com aquilo. Portanto, se entrar um hacker no teu computador, pode conseguir roubar esse fecheiro. Portanto, há esse risco protegido. No caso dessas por USB, estás mais protegido. Outra proteção mais barata ainda é ter em papel. Podes ter uma carteira em papel, imprimes um QR Code com a chave privada, depositas lá no endereço público o valor e depois guardas aquilo num envelope num cofre. Ou fazes várias cópias e guardas em vários cofres. Isso é mais seguro ainda. Só que depois queres utilizar... Esse já dá para guardar debaixo do colchão. Não podes fazer xixi na cama e depois aquilo estragas. Tens de plastificar aquilo também. Sim, pois. Oi? Foi abaixo, não foi? Plastificar. Eu recomendo sempre que as pessoas façam cópias. Se houver um incêndio, um terremoto, a pessoa tem a hipótese de recuperar outra. Não, mas isto, ok, das carteiras, Rui, tens alguma questão? Faz favor de pegar no bicho. Olha, eu por acaso tenho uma questão porque eu uma vez, para fazer um artigo, criei uma conta no MyCeiling, que é uma das aplicações que te permite ter, ou seja, gerar as tais chaves. E a verdade é que eu depois perdi basicamente
a informação que tinha e ainda hoje, já disse, estive a calcular, pá, na altura tinha lá pouco dinheiro, tinha lá 5 euros. E, ou seja, a taxa que o Bitcoin está agora, se calhar devia ter lá 50, é isso, 50, 55, não muito mais do que isso. Por acaso, olha, não sei se por acaso souberes de forma de recuperar isso. Essa é uma carteira online, é isso? Essa não conheço, por acaso. Mas onde é a carteira? Aquilo é uma aplicação que se chama Mycelium. Ok. E, na altura, isto em 2013, se não me engano, era das mais populares, mas pronto, isto é a minha história com carteiras, que eu tinha uma, perdia e olha... Pois. Mas essa história, ainda bem que falas nisso, permitem contar, porque essas histórias repetem-se inúmeras vezes na internet, ok? Malta que em 2010, americanos sobretudo, que eram os geeks, né, que começaram mais nisto, que gastavam 10, 20 dólares naquilo e compravam 1 cêntimo cada Bitcoin. E, portanto, com 1 cêntimo, com 10 dólares, conseguias comprar 1000. E depois vinham os vir, as carteiras também não eram tão seguras como hoje, não te obrigavam a fazer backup, e algumas já te obrigam. Vinham um vírus, ou formatavas o computador, esquecias-te aquilo, e é tipo, era 10 dólares, não interessa nada. Mas hoje em dia seriam 3 milhões de euros, ao preço de hoje. 3 milhões. 3 milhões e qualquer coisa de dólares, portanto, perde 3 milhões de euros. Então aquela história muito há que pensar, em vez de 5 euros que o Rui perdeu, aquilo qualquer dia, se chegar a 1 milhão de euros, vai custar um bocadinho. Rui, tu esta hora já podias estar a financiar a Forge News, mano. Forge News, eu tenho um projeto próprio para financiar, que é este. Compravas, fazes quase grandes empresas, compram os pequeninos e fica sempre melhor. Não, por exemplo, eu neste momento estou a utilizar a Exodus. Ok. E aquilo que eu mais gostei nesta carteira, porque é multimoedas. Ou seja, eu posso transferir, por exemplo, Bitcoins para Ethereums e vice-versa, ou para Dash, ou para qualquer outra. Mas não tem Bitcoin Cash, atenção. Já vamos falar um bocadinho sobre isso. E aquilo que acontece é que eu achei que esta carteira, pela simplicidade, aliás, cheguei mesmo a fazer um artigo a dizer que esta era uma das melhores carteiras, porque eu abri para cima de 10 carteiras, em tudo quanto era sítio. E esta foi aquela que eu mais me identifiquei com a simplicidade para o utilizador banal. Qual é a carteira, Carlos, pela tua experiência, que para uma pessoa que não percebe nada disto e quisesse meter 10 euros no Bitcoin ou 10 euros em Ethereum ou Dash ou whatever, qual era a carteira que tu recomendarias? Olha, essa do Exodus, eu foi a primeira que usei, recomendo. Tem uma desvantagem que não funciona no telemóvel, no smartphone e no tablet. Portanto, o JAX funciona em tudo, Linux, Mac OS X e Android e iOS. Portanto, agora no telemóvel uso o JAX. Mas para começar, essa mentira, porque o Exodus faz aquele gráficozinho bonito. Aquilo que estavas a falar de trocar a moeda de uma para outra, isso não é a carteira que faz, eles integram isso. Aliás, eles fazem as carteiras gratuitas, depois integram com os tipos chamados Safe Shifters, acho que é assim que se diz, que são suíços, e cobram uma comissãozita pela transferência, fica mais caro do que ir a umas exchanges fazer. Mas é mais simples e tu experimentares, é tudo bem. Mas se fores fazer em volume grande, não te recomendo que faças por aí, vais pagar quase o dobro. O que é que tu consideras volume grande? Acima de 1000 euros? Sim, por exemplo. Depende de cada pessoa. Né? Para mim é acima de 10, 20 mil, não é? Mas isso é mato, dinheiro é mato, não é? Sim, eu prefiro ir para os exchanges, porque lá estão as ofertas, vês as ofertas de outras pessoas de compra e venda, e portanto tu não estás a ser, não podes ser enganado, enquanto que aí dão-te uma comissão e tu aceitas ou não, e portanto podes estar a fazer um mau negócio, ok? É menos transparente, só por isso já vale a pena ir a uma... Mas para quem quer experimentar com 5, 10 euros, é perfeitamente viável fazer isso. Mas porque não precisas de entrar com grande valor, não é? Ok, a pessoa pensa assim, o pessoal está aqui, são 60 pessoas aqui, vamos subir isto, pá, e aqueles likes, vamos, não é? Mas 60 pessoas aqui interessadas em Bitcoin e criptomoedas, não sei o quê, destas 60, pá, pelo menos, sei lá, 10, se calhar nem têm, e pensam assim, se calhar eu até metia uns 10 euritos. Quais são os primeiros passos? O que é que ela tem de fazer, Carlos? Ok. Queres perguntar a mim ou Rui? Pode ser para ti. O Rui é daqueles gajos mais... Eu estou à espera que ele intervenha aqui com perguntas também, pá. Sim. E ele é que é o verdadeiro jornalista aqui, pá. Não, está bem entregue. Ainda bem que temos um jornalista, porque senão estávamos tramados. Eu comecei com o Coinbase, que é uma carteira online, lá está. Comprei lá 50 euros em 2015, em agosto. E depois até me esqueci daquilo. Esqueci-me que tinha aquilo, foi mesmo tipo para experimentar. Foi logo às 50 euros, tipo um jantarzinho para 2 pessoas, cá em Portugal. Em Londres, em Londres, ou não sei se é Londres. Deve ser um pequeno almoço. Lá perto. E depois esqueci-me daquilo, depois houve uma notícia qualquer no ano a seguir, já um bocadinho após agosto, talvez em setembro,
e eu fui ver o preço, por exemplo, aquilo valia 103 euros e pensei, pô, isto realmente está aqui qualquer coisa que eu tenha andado pela semana e isto duplicou, no banco não é assim, pelo contrário, agora até os pensionistas têm que pagar 5 euros por mês. 5 euros os chulos, meu! Pois é, 100 euros por ano, portanto, essas coisas não... Eles estão-nos a ajudar, os banqueiros já estão a fazer de propósito para nós nos livrarmos deles. A história depois, daqui a uns anos, quando houver a história destas coisas, dos dias de hoje, vai ser engraçado vermos como é que os banqueiros contribuíram para o acesso ao Bitcoin. Então a pessoa vai, por exemplo, ao blockchain, que é uma das possibilidades, compra ali 50 euros com um cartão de débito. Não sei se podes comprar, talvez, não experimentei. Eu agora uso sim, tu utilizaste Coinbase. Tu utilizaste Coinbase, não é? Eu por acaso utilizei blockchain, por isso. Ok, esse ainda não usei. Mas... Agora uso mais o Kraken, que funciona melhor porque eu mando por SEPA, por transferência internacional, não é? O dia a seguir está lá, portanto, primeiro tens que validar os teus dados, mandar uma cópia do cartão de cidadão, porque aquilo está legalizado no Banco Central da Europa, não é? Portanto, aquilo é uma coisa séria, não há o risco de perder o dinheiro lá. Um dia útil depois está lá o dinheiro e depois consegues converter. E normalmente o que eu faço é mando para lá o dinheiro e depois espero que haja um desconto, ou seja, que haja uma queda do Bitcoin, por exemplo, ou do Dash, para comprar com 10 ou 20% de desconto. E assim é mais barato. E ganho mais quando volta a subir. E depois há outro desses mercados que também já está registado cá na Europa, que é o Bitstamp. Eles também já têm registro no Luxemburgo. E, ou seja, já há alguns artigos a dizer que, por exemplo, para nós europeus, que trabalhamos com euros, que o Bitstamp é um dos mais aconselhados. O que importa nisso é o volume de negócio que há lá. Portanto, se houver pouco negócio, provavelmente vai ser mais caro. Mas também posso contar uma história, se me permites, que é... Força, isto aqui é para contar histórias, estamos aqui todos... Pronto, exato, mas lembrei-me agora e talvez não venha... Mas no dia que o Dash apareceu no Kraken, que não havia lá Dash, e foi no dia em que isso aconteceu, e foi possível comprar diretamente Dash com euros. Antigamente eu tinha que comprar Bitcoins, depois mandar para o Poloniex, que é onde só existem criptomoedas, não há euros, e converter para Dash, tinha que fazer 2 operações e pagar mais comissões. E nesse dia eu recebi um e-mail e fui lá ver, e estava mais barato, cerca de 10 euros do que estava nos outros mercados, do que a cotação oficial. Eu ainda consegui transferir para lá Bitcoins de uma outra carteira, ainda consegui comprar a 5 euros mais barato e depois aquilo nivelou, porque claro, as pessoas, olha, ali está mais barato, vamos comprar ali, e aquilo em poucos minutos a coisa equalizou-se em termos de mercados. Uma história pessoal, mas consegui realmente ali encaixar logo 5 vezes o número de Dash que comprei na altura. Isso é ótimo. Agora... Esta vem a parte da fork, esta é mais complexa. Mas, então, recapitulando, para toda a gente que está aqui a ouvir no nosso podcast e para toda a gente que está aqui a ver as nossas carinhas larocas, o caso é o seguinte, investir em criptomoedas, isto num rápido resumo, é um negócio volátil. Ou seja, nunca metas mais dinheiro do que aquilo que tencionas perder. Isto é das coisas mais importantes que tens de ter em conta. Ou seja, em vez de... Eu tenho sempre a mesma filosofia quando vou ao casino. Estás a ver? Coisa bonita. Quando vou ao casino eu penso assim, eu vou gastar 50 euros, porque eu ia gastar 50 euros noutro sítio. Então, eu quando vou lá eu não tenciono ganhar dinheiro. Eu tenciono gastar. Se sair lá com algum, melhor. Ótimo. E esta é a filosofia. Se vocês querem investir em bitcoins ou investir em criptomoedas ou o que quer que seja, invistam aquilo que podem perder. Isto é importante. Depois, ok, como é que tu fazes? Basta ir a uma, como disse aqui, no caso, bem, podes ir a Coinbase, blockchain ou outras tretas e fazer uma compra de bitcoins ou uma compra de alguma criptomoeda que seja disponível através de um cartão, uma transferência bancária ou vários métodos. Eu fiz por cartão de débito até. E que é interessante, depois aquilo fica lá e podes passar para a tua carteira, podes deixar lá como se fosse a tua carteira também, porque também te vai ser pedido para teres o típico login. Isso eu não recomendo. Exatamente. Uma questão de segurança, porque se for houver um hacking e tal, ou mesmo o governo desiste de proibir aquilo, ficam lá os fundos apreendidos. Exatamente, e por essas mesmas razões, eu por acaso tinha dinheiro no blockchain e pensei, deixa-me ver até que ponto é que isto é, antes de ter o Exodus. E depois vi que realmente, se houvesse ali algum problema com o blockchain, o teu dinheiro já era, enquanto que... Numa outra situação não, porque a tua carteira é individual, independentemente da plataforma. Exatamente. Mas pronto, é isso que vocês têm de fazer neste momento. E agora vamos falar de uma coisa um bocadinho mais hardcore. Espera aí, antes de falar disso, por acaso, ou seja, já falámos sobre o valor do Bitcoin e queria fazer uma pergunta ao Carlos, que é, até que ponto é que o valor do Bitcoin é manipulável? Porque eu esta semana encontrei um artigo muito, muito curioso a dizer que num determinado mercado, que acho que é o Bitfinex, ou se não é... Mas acho que é esse mercado. E basicamente eles estavam lá a levantar suspeitas de que há uma pessoa ou um grupo de pessoas que já tem tanto
poder de investimento que já estão a manipular o valor do Bitcoin para... Até há outras teorias da conspiração ainda mais graves do que isso, que é da própria exchange ter fornecido dados a alguém ou internamente. Porquê? Porque tu tens lá uma coisa... Aliás, essa manipulação, pá, isso dá pano para mangas, dá para fazer uma conversa só sobre isto. Porque os bancos já fazem isso, ou seja, no mercado de ações isso já acontece, ok? O mercado dos Bitcoin é que é muito pequenininho, se tomares todas as moedas, elas valem menos que a Apple sozinha, portanto são menos de 100 milhões de dólares, e portanto é fácil um tipo um bocadinho mais rico chegar lá e manipular. Nesse caso, o que o Rui estava a perguntar, o que acontece é que existem umas operações chamadas stop losses, ou seja, tu dás ordens à espera que se cair muito, tens uma ordem automaticamente a ser disparada, ok? O que aconteceu naquele dia foi com o Ethereum, salvo erro, foi. O Ethereum estava muito alto. Não foi com o Ethereum, mas se não estiver enganado, depois alguém há de corrigir nos comentários. O que aconteceu? Houve alguém que fez uma transação muito grande, uma venda muito grande, e se fez disparar ordens de outras pessoas. Porque aquilo baixou um bocadinho por causa da venda, havia muito mais oferta do que procura. Baixou para ali 40 ou 50 euros e depois houve um efeito desencadeado por essa operação. Ou seja, houve pessoas que pensaram, bem, se chegar aos 100 euros eu quero vender, outras disseram, se chegar aos 50 eu quero vender. E aquilo gerou um efeito dominó. Então, durante alguns minutos ou segundos, aquilo teve tipo a 40 dólares. Ou 40 euros o Isso era ótimo para comprar, meu Deus. Exatamente, depois houve malta que comprou, aproveitou para comprar nesse mercado. Eu, por acaso, não uso essa exchange. Mas houve malta que fez grandes negócios e outros que perderam muito porque... Venderam. Lá está, aconteceu isso e aquilo foi tudo automatizado. Pronto, e agora sobre manipulação ou não, isso já são teorias da conspiração, o que é certo é que isso pode acontecer no mercado das ações também. Exatamente, isso aliás é como o mercado das ações, não é? Mas a questão é justamente essa, que é isto já acontece no mercado das ações, mas é também de temer no mercado das bitcoins, podemos esperar manipulações? A questão é esta, esta é a minha questão, não é? Sim, eu respondo diretamente, ainda mais porque é um mercado mais pequeno. Portanto, enquanto tu para manipulares a Apple tens que ter muito capital. Quanto é que vale uma ação da Apple? Acho que é 900 dólares, se não me engano. Não, está mais barato. Mais barato? Uma altura queria comprar uma, aquilo não estava muito mais de 5 e tal. E lá está, e não podes comprar meia ação, não é? É uma coisa que nos bitcoins tu podes ir, as pessoas não sabem. Tu não precisas comprar 3 mil euros ou 3 mil dólares de um bitcoin. Podes comprar 0,000. 155 a share price neste momento. Tá? Ok, então eu fiz confusão com outra empresa qualquer. Com a Amazon, talvez. Pronto, esse preço, o que é que esse preço significa? É o preço do último negócio feito. Ou seja, alguém acordou a fazer aquele preço. Se eu te convencer a comprar as mundares por 300 euros e tu compras, é o último preço que aconteceu entre nós. Claro, estavas a ser um bocadinho burro porque custa 160 mais ou menos agora. Não é? Mas é isso que acontece nos mercados. Há lá pessoas a fazer ofertas de compra, outras a fazer ofertas de venda. E depois quando se encontra o preço, esse é o último preço. Nas ações é a mesma coisa. É ridículo, mas é assim. Portanto, não é pelo valor da coisa, não é pela Apple vender muitos ou menos, mais ou menos telemóveis que vale o que vale. É pela expectativa, é também especulação de que o próximo iPhone vai vender mais uns milhões ou não sei o quê. E, portanto, nas moedas acontece isso também, há muita especulação e como é um mercado mais pequeno é mais fácil de manipular. Mas isso é uma coisa que se resolve com o passar do tempo. Portanto, mais 10 anos esse problema não está resolvido. Aqui o Mr. Tiago André diz, ele estou a criar uma wallet neste momento agora e os Açores aparecem como opção, sendo Portugal, obviamente, o país. Existe alguma diferença de ser das ilhas ou não? Não. Presumo que não. Tudo igual. A única diferença é o sotaque, mano. Aqui está. Não é nada aqui. O sotaque de Guimarães aqui, e agora tens Açores, Madeira, sotaque da Madeira que é tramado para mim entender. Mas os Açores não é pior para entender. Pá. Mas isto para dizer o quê? Vamos fazer Rui, alguma questão? Não, para já está tudo bem. Há bocado disseste, eu li um artigo, mas não citaste fontes. Há bocado, antes de entrarmos, não citas fontes. O gajo vira-se para mim, o Rui offline, hoje à tarde, diz, tu és um gajo que não cita fontes. Eu não cito fontes, man, eu não cito as pessoas, as fontes também. Não, posso dizer que a fonte é um site chamado HackerNoon. Isso é verdade, isso aconteceu. Eu confio que isso aconteceu. Ando a seguir uma também que é o Bit News ou qualquer coisa assim também. Crypto News. O Filipe, ele só está a fazer estas lives porque ele quer enriquecer com isto. Eu vejo isto nos olhos dele. Olha, eu vou contar uma história interessante. Eu há uma semana tinha 100 libras, 95 libras em Ethereum e em Bitcoin, em conjunto. E uma semana depois já tem mais 44 libras, o que é bom, não minto, tem 144 libras. É o que custa zero, não é? Exatamente, agora, isto para dizer o quê? Mas houve uma certa parte, e uma parte minha, aliás, que tirou algum dinheiro do Bitcoin para meter na Ethereum, muito por causa do hard fork. O que é que aconteceu? Ora, no dia 1 de agosto aconteceu uma coisa interessante e ninguém sabia o que é que ia acontecer ao Bitcoin. Se ia valorizar, se ia desvalorizar,
O que aconteceu é que foi, uns fulanos acharam que o Bitcoin devia ser feito de uma maneira, outros fulanos disseram, não, isto está bem como está, e aqueles fulanos disseram, não, vamos fazer de outra maneira, fizeram, e criaram o Bitcoin Cash. Rui, tu fizeste uma peça fantástica relativamente a isso. Estás a ver aqui, o link está na descrição, vejam os artigos, Future Behind. Peça fantástica relativamente a isso. O que é que aconteceu, o que é o hard fork e o que é o Bitcoin Cash e o Bitcoin? Em bom rigor, o Bitcoin, enquanto tecnologia, tem algumas limitações. Eu acho que quando o Satoshi Nakamoto concebeu o conceito de Bitcoin, eu acho que se calhar nem ele esperava que isto viesse a tornar-se tão popular. E a verdade é que, fruto da popularidade do Bitcoin, ou seja, existem limitações, e as limitações sobretudo a nível de velocidades de transação e tudo mais, ou seja, e a quantidade de informação que consegue juntar num bloco, e também é um bocado por causa destas limitações do Bitcoin que surgiram muitas outras Bitcoins. Por exemplo, há bocado o Carlos, quando estava a falar no Dash, aparentemente o Dash tem aqui algum conjunto ou seja, resolve um conjunto de problemas que o Bitcoin neste momento apresenta. Acima de tudo, o que a malta do Bitcoin Cash quis resolver foi um problema de escala, ou seja, o Bitcoin muito provavelmente vai continuar a crescer em número de utilizadores, em número de transações, em número de tudo. Se realmente vai ser a moeda da internet, então vai crescer imenso. Só que a estrutura tecnológica do Bitcoin não está propriamente preparada para isso. Então, o que eles decidiram criar foi uma outra rede, uma rede paralela que mantém todas as transações anteriores do Bitcoin, mas que a partir de um determinado bloco começa a reger-se por regras diferentes. A grande diferença é que o Bitcoin Cash supostamente está mais talhado para o futuro, ou seja, quando o Bitcoin for muito usado, consegue juntar mais informação por bloco, e isso vai permitir dar resposta a um maior número de transações entre as pessoas. Portanto, vamos dizer... As transações seriam mais rápidas. E também. Sim. Ou seja, por exemplo, o Bitcoin neste momento é um bloco, 1 mega, e o Bitcoin Cash pode até 8 megas por bloco, se não estou em erro. Exatamente. Estás bem informado, estás muito bem informado. Carlos, algo a acrescentar? Ele disse basicamente tudo. A questão é fazer um upgrade, basicamente, porque isso, ou seja, se tu quisesse passar de 1 mega para meio megabyte, era fácil, porque cumpre as regras anteriores. Quando queres aumentar o tamanho do bloco, portanto, estás a escrever um fecheiro maior, tens que fazer um hard fork. Tem que ser uma coisa que é preciso haver um consenso. Ou seja, como não há ninguém que organiza, não há um banco central a gerir as moedas, tem que haver um consenso de mais de 50%, mais uma pessoa, decidir adotar uma outra tecnologia. E quem é que fez essa tecnologia? Neste caso, eu sei que veio de uns tipos que tinham uns casinos online com bitcoins e queriam fazer transações de valor baixo e estavam com dificuldades em fazer com bitcoins. Porque pagar 2,5€ para apostar €1 é só estupidez, não é? Eles tinham esse interesse já há muito tempo, este debate já dura anos, ok? Este debate dos bitcoins deve ser 2 megas, deve ser 4, isto arrasta-se há anos. Como não há ninguém que mande, isso arrasta-se imenso tempo. No Dash, como tem uma organização centralizada, ou seja, quem tem um masternode que investe 1000 Dash, eu não tenho nenhum, infelizmente, tem o poder de voto e, portanto, pode decidir fazer as coisas de forma muito rápida. Eles aumentaram, salvo erro, a capacidade do Dash tipo em 2 semanas. Porque houve uma proposta, os mineiros, os donos dos masternodes votaram e ficou resolvido. Com o Bitcoin isso não acontece e, portanto, é preciso criar moedas novas para resolver os problemas. E, portanto, criar uma moeda que, ao fim e ao cabo, já está o problema resolvido com outras moedas, percebes? Mas, na tua opinião, ou seja, daqui a 5 anos, achas que vamos ter as duas ainda? Talvez, uma vai morrer e a outra vai sobreviver? Qual é a tua opinião sobre isso? Pode acontecer as duas coisas. Portanto, pode acontecer que o Bitcoin Cash suba muito e os promotores da ideia até já disseram que se tiver mais mineradores, mais capacidade de mineração do que o Bitcoin, vão só chamar Bitcoin e o outro desaparece, porque deixa de ter impacto. Ou seja, se atingir um preço igual ou superior, eles vão deixar de chamar Bitcoin Cash e passa a chamar-se Bitcoin. Ou pode acontecer também que surjam outras moedas ou outras que subam. Portanto, o Bitcoin, para mim, o Bitcoin... Oi? Ficou aqui um bocadinho congelado. Transações rápidas, como está em transações de baixo valor, ficamos sem internet, não? Ok. Mas para fazer uma reserva de valor, funcionar um bocadinho como o ouro funciona hoje em dia. Portanto, nesse caso já funciona bem com o megabyte. Isto
Ok, isto é uma boa questão. E, por exemplo, e agora uma questão que até para eu tirar as minhas dúvidas. E onde é que tu compras o Bitcoin Cash? Porque eu já andei atrás de tudo. Pois é, a minha carteira não dá para comprar. E honestamente, ter de criar uma carteira só para ter Bitcoin Cash, para mim não é uma grande. Compras onde? Mais uma vez no Kraken. Entretanto, se tu já tinhas Bitcoins antes, ficaste com 2. Portanto, no Kraken, quem usava Kraken recebeu o e-mail e acabei por comprar também. Não tinha nenhum. E acabei por comprar na véspera de um dia 31. Comprei alguma coisa para experimentar as 2 e fiquei com as 2. Portanto, depois no dia a seguir vendi o Bitcoin, comprei um bocadinho mais Bitcoin Cash lá. Pá, agora tenho um bocadinho, mas só para experimentar. Tenho um Bitcoin de Cash e qualquer coisa só para Aquilo subiu consideravelmente nos primeiros dias. Subiu, depois já voltou a descer. Pá, vamos ver, eu se chegar a 0 também não perco muito, mas foi para experimentar. E o Bitcoin voltou para poder falar o Bitcoin voltou a bater recordes, não é? Agora está nos 3 mil? Elas juntas valem mais do que o Bitcoin valia antes, portanto foi bom no geral foi bastante positivo. Sim. Agora está aqui uma questão interessante, o Daniel Carvalho que diz, espera que eu perdia, está aqui. Os terminais contactless payment, dá para pagar com o smartphone via NFC? Isto vai depender de uma coisa séria, que é se tu tens ou não uma forma de pagamento com o Bitcoin. Carlos, as aplicações que tu tens no smartphone das carteiras não dão para fazer pagamentos, ou é só também para armazenar o valor? Não, estas que têm no Android, o Jax, por exemplo. Já faz pagamento? Já faz pagamentos. Por contactless, acho que não. Pelo menos não. Posso mostrar, não sei se conseguem ver. Podem ver o saldo e tudo. Aliás, viram o QR Code, até podem mandar aí um bocadinho de acho. Exatamente. Podem mandar um bocadinho, eu sei. A forma mais fácil de fazer agora é lendo um QR Code. Portanto, se tiveres uma carteira igual a esta, eu leio o teu QR Code, fica o teu endereço, para não haver enganos a escrever, porque se escrever à mão é fácil uma pessoa trocar um número por uma letra, ou uma maiúscula por uma minúscula, e aquilo vai logo para a outra pessoa. Daí é preciso ter muito cuidado. Antes de confirmar, verificar bem se o endereço é aquele que... Já ouvi dizer que existe um vírus agora para o Windows. Copy-paste do endereço de Bitcoin para pôr numa carteira, o vírus detecta que é o endereço de Bitcoin e troca-te por o endereço do... Sério? É preciso ter cuidado com isso. Por isso não é para Mac, pois não? Para Mac ainda não. Eu também uso a gente reclama. Sabes porque é que não é para Mac? Isso é usado por tão poucas pessoas que nem vale a pena trabalhar. É só pela elite? É verdade. Mas há cada vez mais vídeos para Macintosh, portanto, põe-te a pau. Mas então, ok, então, não é uma cena de outro mundo fazer um pagamento via Bitcoin. Uma das coisas que era interessante abordar era como é que tu podes trazer o Bitcoin para o mundo real, porque é tudo muito bonito, mas chega ao final do dia e tu queres ir ali ao supermercado da esquina comprar pãozinho, aquele fresquinho ainda assim, assim para o jantar, e, amigo, você aceita Bitcoin? Cara, amigo, que é isso? Não sei porque não sabem o que é. Pronto. Exatamente, e o que é isso? Então, e como é que tu transformas o Bitcoin ou qualquer outra moeda, criptomoeda, em moeda de vida real? Okay. Como é que tu fazes, Carlos, para dizer assim, vou ali à esquina e compro aquilo que o transferir para euros é a mesma coisa que comprar dash ou Bitcoin, é o processo inverso. Então, vais ao Kraken na mesma, metes lá os Bitcoins e compras euros e depois transferes para a tua conta. Eu não faço isso, evito fazer isso ao máximo. Porquê? Porque na minha conta bancária os euros não crescem e os bitcoins vão crescer. Agora faço quando preciso realmente pagar alguma coisa, uma despesa extraordinária, férias ou qualquer coisa. Se bem que vou cada vez mais usar cartões da rede Visa para isso. Agora, a primeira pergunta era como... Já me esqueci da primeira pergunta. Como é que tu transformas, como é que tu basicamente fazes com que utilizes as criptomoedas na vida real? Okay. Prontos, para quem não conhece, claro que não vão aceitar. A forma de aceitar, o que eu agora tendo a fazer quando vou, eu sempre vou a algum sítio pagar uma coisa, eu pergunto se aceitam bitcoins. Só para ver se a pessoa sabe o que é, se não sabe. Uma vez no Intermarché posso contar que tinham 2 máquinas de TPAs para pagar. E disse ao rapaz, então, mas isso uma delas é para bitcoin? E ele, não, uma é para a rede Visa, outra para a rede multibanco. Eu, pensei que era para bitcoin. Mas ele sabia o que era. E depois, na altura não tinha cartões, mas eu já tinha os cartõezinhos no meu canal e deixo as pessoas, quando são simpáticas, eu deixo para elas virem aprender alguma coisa no meu canal. E então, se tiveres uma loja que venda, por exemplo, telemóveis, ou vocês falam muito de telemóveis, dou este exemplo. E não digas isso, mano, estão sempre a dizer, nós já falámos de telemóveis, eu acho que é telemóveis, não é? Nós aqui a fazer uma live exclusiva para ir, nós já falámos de telemóveis, mano. Está aqui, a aplicação está aqui no telefone. Sim, desde lá, está a brincar. Se tiveres, por exemplo, imagina, imprimes um QR Code da tua carteira. Podes pôr, por exemplo, o Eggs ou o Jax no teu POS, na máquina onde faz a faturação. E podes imprimir o QR Code com o teu endereço numa página assim, por exemplo, e colocas no balcão.
Então, se eu estou na fila à espera para pagar qualquer coisa que comprei na tua loja, eu posso ir digitalizando o QR Code e depois quando me diz, olha, o preço é tanto, eu meto aqui no Jax o valor em euros e ele converte para Dash ou para Bitcoin, o que tu quiseres aceitar, conforme lá estiver, e faz o envio em poucos minutos, segundos. Se for em Dash, é instantâneo, tu podes ver logo que foi feito, instantaneamente. Depois podes-me obrigar a esperar por confirmações ou não. Mas isso tu precisas que a outra pessoa aceite. Sim. Exato. Ok, era isso. Pronto, mas isso era a forma de isso é uma forma, é uma forma. E é fácil, basta com papel e um software no POS. Se não aceitarem, é o que eu tenho num vídeo, já falei sobre isso, sobre o cartão Tenex, e outro cartão que eu tenho ainda, porque ainda não tenho o Tenex, ainda não me chegou, é uma coisa nova, e tu pagas com a rede Visa, só que aí o comerciante está a ser um bocadinho burro, está a pagar 2% ou 3% à rede Visa. E, portanto, não está a aproveitar o potencial da coisa. Porque se um dia que tiveres um padeiro, como dizias o padeiro, um dia que o teu padeiro da esquina aceitar bitcoins, ele vai ganhar mais dinheiro, vai poupar nas comissões do multibanco. E depois vai poder baixar o preço do pão. E depois o padeiro ao lado não vai poder fazer isso. Então, para fazer isso, vai ter também que aceitar. Portanto, a partir do momento que uns aceitem, os outros vão ter que ir atrás para poupar nas comissões do multibanco, do Visa. Aliás, há sítios que já não aceitam. Lembras-te do Pingo Doce em Portugal não aceitava dinheiro multibanco até aos 5 euros. Uma vez que aconteceu-me isso e foi ridículo. Tinha uma fila enorme. Eu disse à pessoa, ia pagar com o multibanco, ele disse, por 5 euros não pode ser. E eu saquei de uma nota de 20, ou até 50, não me recordo. Não tenho troco. E eu queria pagar com o multibanco. E a pessoa atrás de mim disse, pois, ele tem razão. Logo a mandar vir. Eu, por acaso, é raro ir ao Pingo Doce, mas nem aconteceu-me isso. Agora já aceitam. Mas lá está, quer dizer, eles queriam poupar e fizeram bem, fizeram as contas e perceberam, até 5 euros estamos a perder muito dinheiro, estão a pagar para aí 10% depois há uma parte que é fixa na comissão. E realmente, a partir de 10 a 15 euros é que começa a compensar receber por multibanco ou preferências multibanco, as comissões são quase iguais. Por exemplo, eu ia dizer que tenho aqui, mas eu não sei de uma coisa, não sei da minha carteira. Exato, provavelmente. Eu mandei vir um cartão do Chapo, ainda há bocado estamos a falar disso, que é uma das... Aliás, cheguei a escrever sobre isto também. E aquilo que basicamente faz é isso, aquilo que eu faço é, por exemplo, eu tenho aqui o dinheiro na minha carteira na Exodus, ok? Depois eu digo assim, vou passar 200 euros para lá e esses 200 euros são aqueles que me vão dar para um dia. Eu sou um gajo bitcoins. 200 euros em bitcoins, não é? 200 euros em bitcoins, tudo em bitcoins, ok? Nós estamos a falar em euros, mas o que existe lá são bitcoins. Mas eu digo assim, não, ok, numa semana vou gastar 100 euros. Passo 100 euros para o Bitcoin, para o Chapo, para o tal cartão físico, que é outra carteira, mas que tem uma cena física, tem um cartão. Então eu dirijo-me a qualquer lado, a literalmente qualquer lado, ou mesmo a uma caixa multibanco, e posso levantar em dinheiro, exato, o dinheiro físico, real, ou fazer pagamentos com bitcoins, que na verdade estou a fazer o pagamento na moeda atual. Não é? Sim, disseste uma coisa que eu sou obrigado a dizer uma coisa. Falaste do dinheiro físico real. E eu convidava-te a ir ao banco e pedir, olha, mostra-me lá o dinheiro que tem no cofre, o meu dinheiro que está aí no cofre. Eu consigo compreender isso tudo. E aliás, qual é que foi o artigo que eu escrevi? E mencionei isso, que o dinheiro na verdade não existe. Existe a memória das transações. Exatamente. Mas torna-se cada vez mais fácil. Aqui, por exemplo, Ginger Ale, que eu adoro Ginger Ale, por acaso, bem bacana, pergunta e faz uma questão interessante que era relativamente às taxas. E agora perdi-me na paga, se calhar. Aqui. Paga as taxas. Ok, ele diz, e depois como é que se desconta para a reforma e segurança social? Rui, queres entrar nisso? Posso entrar e dizer que há muita malta que não desconta aquilo que ganha. É um bocado por aí. A questão interessante é que neste momento o Bitcoin e as outras moedas regem-se elas próprias, ou seja, é o próprio mercado que está a definir, aliás, como tivemos o exemplo do Hard Fork, que é a comunidade do Bitcoin. Parte dela não estava satisfeita com o rumo que o Bitcoin estava a ter, portanto vamos decidir criar um Bitcoin mais potente. E basicamente foi isso que criaram. Relativamente a essa questão de impostos e tudo mais, eu posso dizer que tu, quando submetes o teu IRS, apesar de ainda não haver lá nenhum quadradinho específico que diga, declara aqui os teus bitcoins, os teus ganhos em bitcoins, tu em condições normais, e se fores uma pessoa extremamente correta, íntegra, ou seja, que não queres fugir aos impostos e tudo mais, há lá um quadradinho onde tu podes basicamente declarar todos os outros teus ganhos. Ou seja... Sim. Pronto, só sei porque é que eles não vão criar uma categoria para todos os possíveis ganhos que existem na nossa vida.
Portanto, há lá um quadrado que é tipo os outros, estás a ver? Quando estás a selecionar opções, não sei o que, há outros. E tu, se quiseres, podes colocar aí ou seja, os teus rendimentos com bitcoins. A questão é, como isto é tudo um mercado não regulado, pá, eu duvido que alguém tenha declarado Mas bitcoins. atenção, Rui, que não é assim tão desregulado como isso, porque quando compras e vendes, trocas euros por bitcoins e bitcoins por euros, tu tens que, vais pelo Kraken, por exemplo, ou pelo Coinbase, e eles estão registrados no Banco Central Europeu. Portanto, o Estado, se quiser, sabe dessas operações. Exatamente, se é contra a lavagem de dinheiro, tens de mandar uma fotografia assim. Pois, se não convertes para euros, eles não conseguem saber. Agora, citando a fonte dessa, uma fonte sobre isso, sobre uma notícia no Jornal Económico, não, Jornal de Notícias. Jornal de Notícias também faz notícias Não, agora? Jornal de Negócios, já foi no Jornal de Negócios. Parecia, Jornal de Notícias ultimamente tem tudo menos notícias. Eu não leio jornais, mas essas interessaram-me e fui ver. Eles procuraram as finanças, falaram para as finanças a perceber qual era a atitude a ter, e tiveram respostas diferentes. Pela primeira vez, a pessoa que atendeu disse: isso não há lei nenhuma, você não declara nada, que isso era o que eu fazia. Depois falaram com outro que disse: eu não sei, vou procurar ao meu chefe, e depois entrou em contacto. E entrou em contacto 2 dias depois, dizer que sim, que teria que declarar, e seria como rendimentos obtidos no estrangeiro. Que é ridículo, se negociar contigo alguém que está em Portugal e tiver rendimentos disso. Engraçado é que nos Estados Unidos, por exemplo, tu tens de declarar Bitcoin como se fosse um asset, ou seja, como se fosse uma casa que tivesses comprado, e tens de declarar como algo físico em vez de propriamente valor entrar. Mas o entendimento que existe na Europa, e pelo que sei também conversas com o advogado, estou em negociações para criar um negócio relacionado com isto, e o entendimento que existe na Europa é que tratar o Bitcoin como se fosse uma moeda estrangeira, porque como não é gerida pelo Banco Central Europeu, trata-no como se fosse o real ou outra moeda qualquer estrangeira. E tu, se comparares, tu fores ao Brasil, por exemplo, ou outro país qualquer que tenha outra moeda, se tu comprares cá o real e levares, imagina, achas que precisas de R$1000, por exemplo, e depois sobra-te, ou entretanto, quando lá estás, o real se dispara, qualquer razão, descobrem mais um poço de petróleo, se tu trouxeres mais reais, ou quando vens para cá converteres o que sobrou em euros, vais ter ganhos e não declaras assim lado nenhum, nunca declaraste, nunca foi obrigatório, que é impossível, como é papel e dinheiro, é impossível de controlar isso. Com os bitcoins acontece um bocadinho a mesma coisa. Não quer dizer que as pessoas não tenham que declarar. Eu, como é óbvio, se quiser comprar um carro ou uma casa com os lucros, vou ter que declarar, porque são coisas que têm que ficar registadas, não é? E depois, se aparece ali com 100 mil euros ou 200 mil, então é o quê? Negócios esquisitos, lavagem de dinheiro. O que é isto? Claro. Tenho que explicar como é que consegui aquele dinheiro e, portanto, naturalmente vou explicar. Comprei aqui este preço e tenho os meus registros em Excel. Desde o início. Mas para quem não tem, as finanças que vão à procura, que por exemplo, encontrar esses registros. Uma das coisas interessantes neste tipo de cartões, por exemplo, do Chapo, que o Outsiders Buy Team estava aqui a perguntar se dá para funcionar como um cartão de crédito. Não é propriamente crédito, ok? Mas existe uma possibilidade de comprar online, algo que a maior parte dos débitos em Portugal não deixam, porque tem de ter aqueles 3 dígitos atrás, metem nojo. Pronto. Em Portugal o que eles fazem é, ou pagas mais uma mensalidade, ou tretas de género, e tens a possibilidade de fazer pagamentos online, e tem aqueles 3 dígitos atrás, ou é o CPV, se chama CPQ? CVS, CV, qualquer coisa. Mas, por exemplo, o Chapo dá-te um cartão que é Visa, é débito, não é crédito. É um pré-pago. Exatamente, é pré-pago, ele diz no cartão prepaid. E o que ele faz é dá-te aqueles dígitos atrás e dá para tu comprares online. Ou seja, imagina o cenário, tu queres mandar, PayPal, por exemplo. Exatamente, queres mandar dinheiro para o PayPal ou queres fazer mesmo uma compra online na Amazon e não tens um cartão de crédito, em vez de pagar taxas ridículas ao banco para simplesmente fazeres uma compra de vez em quando. 50 euros por Exatamente. ano. Tu tens um cartãozito desses que tu só tens de meter lá o dinheiro que tu queres, demora-te 1 hora, 2 horas a passar o dinheiro para a conta em bitcoins e depois fazes uma compra normal, como se um cartão de crédito fosse, embora não seja crédito. Atenção, é preciso ter isso em conta. Crédito e débito são coisas diferentes, mas em Portugal, como os créditos estão associados a compras online, dá para ter esse tipo de orientação, no entanto, não é crédito, não posso fazer um crédito com ele. Por isso, é o CCV, exatamente. Corrijo-me aqui. Posso fazer eu hoje agora uma pergunta? Perguntava aos dois, porque é que vocês tivessem bitcoins e tivessem a subir, ou bitcoins ou outra moeda qualquer, outra criptomoeda, por que razão é que iriam converter isso em euros para ter lucro? Rui, eu começo contigo. Imagina que tu, esses euritos que tu tens naquela carteira esquecida, tu encontravas a chave e tu dizes, tenho aqui 5 mil euros. Vou já ali altamente de férias ou deixa de estar? Eu acho que a razão neste momento é simples, que é, imagina, já ganhei 10 mil euros, ou seja, com os meus investimentos, que as apostas têm feito em bitcoins.
tendo em conta que há poucos sítios que aceitam bitcoins e eu ainda tenho que comprar as coisas em euros, ou seja, ou uso o cartão, como vocês estão a dizer, mas se não usar o cartão, vou ter que fazer a conversão para o dinheiro do mundo real, por assim dizer. Portanto, se quiser ir ao padeiro e comprar 10 mil pães, vou ter que converter os bitcoins em euros para pagar ao padeiro em euros. Nesse caso, se calhar não ias converter tudo, não é? Ias converter à medida que precisares. Ou ias converter Sim, tudo para ter o lucro e dizer, tinha aqui os meus euros debaixo do colchão. Acho que era aquilo que tu há pouco dizias, que é o Bitcoin pode funcionar como uma conta bancária especial, que é o dinheiro pode ir crescendo, ou seja, funciona ou descendo, como... atenção, é preciso, mas a tendência a longo prazo é crescer. Mas é preciso frisar esses aspectos, mentalizem-se a todos que estão aqui a assistir que isto não, isto não é ganhar dinheiro, isto é volátil, tenham isso em conta. Mas Rui, desculpem, ias dizendo. Mas, ou seja, acho que é isso. Neste momento, se alguém já tiver muito dinheiro em bitcoins, o grande motivo que poderá ter para converter o dinheiro é justamente esse, que é ter que usar no mundo real, porque ainda há. Todo mundo não usa bitcoins, ou seja, são raros os sítios que aceitam, portanto, tens que te adaptar ao mundo que tens, basicamente. Exato. Não, no meu caso, é assim, o dinheiro que eu tenho é dinheiro de, pronto, hoje posso meter 20, meto 20 e só para o próximo mês é que posso meter mais 20, é que meto mais 20. Ou seja, não é um dinheiro que eu necessite no dia-a-dia. Por isso é tipo mais o meu divertimento, abrir a carteira todos os dias e ver aquilo a crescer ou a baixar, tipo... Eu também comecei assim a brincar. Exato, e tem sido interessante, por acaso eu já não abri a carteira há 2 dias e quando abri tive uma surpresa mais 20 euros, e depois vi que foi o Ethereum que cresceu mais do que propriamente o Bitcoin. Mas era isso também que eu ia puxar agora, que é o Ethereum. O Ethereum é uma das, agora se não estou em erro, é a segunda moeda criptomoeda mais valiosa. E cresceu há pouco tempo, 2014, foi isso? Não, o boom maior foi agora mesmo. Sim, mas quando é que ela foi criada? Sim, talvez, 2014 ou 2013. Pois, não faço grande ideia. Mas aí é uma diferente. Sim. Exatamente, mas eu até ia puxar ao Rui, porque ele escreveu um artigo também, lá está, fantástico. Atenção, está a dizer isto, mas eu não pago para ele dizer nada disto. Ele não paga, mas devia. Mas atenção, que nós também fazemos esse artigo. Não são artigos tão fantásticos, assim, detalhados no Bitcoin, no Ethereum, por acaso gostei muito. Fizeste um artigo a descrever um bocadinho dos dois, do Bitcoin, do Ethereum, e porque é que o Ethereum tinha mais a ganhar que o Bitcoin em long run. E tu disseste muito porque tinha um CEO, tinha uma cara para dar, enquanto que Bitcoin nem por isso. Já passou quase um mês depois de ter escrito isso. Continuas com a mesma ideia? Sim, e acho que o facto do Ethereum ter um evangelista, ou seja, ter ali um pilar fortíssimo que anda em conferências, dá entrevistas, faz aquilo que, por exemplo, tu fazes para a Forge News, ou seja, dá tudo por aquele projeto, que é uma vantagem, ou seja, ele pode funcionar como um farol em tempos de indecisão, ou seja, tendo em conta que foi ele a pessoa que criou aquilo, e ele melhor do que ninguém sabe o que é que quer concretizar. Por exemplo, o Satoshi Nakamoto e o Bitcoin, isso já não acontece, mas eu acho que parte da magia do Bitcoin está justamente aí, o facto de ter sido criado, sabe-se lá por quem, pode ter sido uma pessoa, pode ter sido um grupo de pessoas, mas acho que sim, o facto do Ethereum ter uma cara, que é o Vitalik Buterin, que é tipo, o gajo é uma estrela, literalmente. É tipo, ele que idade tem? Ele tem 24, não é? É isso, é por aí 23, 24. Fantástico, mano. O miúdo, ando eu aqui a conceito da Forge News, mano. Aconselho a lerem a história dele, porque a história dele é muito engraçada. Ou seja, ele soube dos bitcoins através do pai, começou-se a interessar, começou a escrever para um site, era um site sobre bitcoin, ou seja, começou a escrever uns artigos sobre isso, foi pago em bitcoins, depois começou-se a perceber realmente que aquilo ia mudar o mundo, então ele largou tudo o que tinha, durante um ano andou a dar uma volta ao mundo para conhecer especialistas, ou seja, mineiros, investidores, malta hardcore na área do Bitcoin. Quando chegou, trouxe uma ideia global e uma ideia diferente do que podia ser o blockchain e uma suposta moeda associada a esse blockchain. E foi isso que o levou a criar o Ethereum, que lá está, começou em 2014, e só agora que as pessoas estão a começar a reparar no Ethereum, porquê?
mais uma vez, atribui-se a culpa ao blockchain, que é, o blockchain é uma das grandes tecnologias do futuro. E o Ethereum tem a vantagem de permitir uma maior flexibilidade. Tu, através do Ethereum, podes construir virtualmente tudo. Há redes sociais construídas no blockchain do Ethereum, por exemplo. O Barclays de Inglaterra, desculpa interromper, funciona pelo Ethereum neste momento. Pelo Ethereum. Pela plataforma Ethereum. E pronto, ou seja, mas vamos imaginar que de repente o Ethereum entra numa crise brutal. O Vitalik pode vir a público, aliás, como aconteceu, acho que foi uma situação muito engraçada, que houve um rumor de que o Vitalik Buterin tinha morrido. Então o preço do Ethereum foi sempre a descer. Até que ele fez uma brincadeira, ou seja, pegou tipo num papel, escreveu a data e disse, não malta, calma lá, que eu estou vivo. Por acaso não foi a data, Rui, não foi a data. Posso só acrescentar, foi o número do bloco atual. Exatamente. Foi o número do bloco atual. Ou seja, isto foi uma situação em que a pessoa saiu para defender o projeto dele. Vamos imaginar que de hoje para amanhã, por exemplo, o Ethereum tem sido vítima de alguns hacks. Ou seja, e é importante que haja aqui uma pessoa que dê cara e diga, sim senhora, temos isto para melhorar, isto é espetacular, vocês estão a dizer mal do Ethereum, mas não têm razão por causa disto, isto e aquilo. Eu acho que isso é uma grande... Ou seja, tirando a vantagem tecnológica que está associada ao blockchain, a figura em si do Vitalik, é muito inspiradora e acho que sim, que pode fazer a diferença no longo prazo. Sobre aqui o Nuno Justo diz que ter um fundador é na opinião dele, pior. Rapidamente o governo pode acabar com ele e lá se vai a moeda. Ele acrescenta ainda que com o Bitcoin ninguém pode parar aquilo. Não existe uma empresa para fechar ou investigar. E eu passo para ti, Carlos. Concordas com a ideia do Rui ou mais para aquilo que o Nuno diz? Ambos têm razão no que estão a dizer. Portanto, realmente pode ser uma vantagem, como também pode ser um problema, se caso realmente ele fique louco ou realmente morra mesmo, pode também criar instabilidade no preço. No entanto, ter um líder é sempre importante, mas há outras moedas com lideranças também mais centralizadas. Portanto, o Bitcoin, por não saber quem é o dono, quem é o criador, acaba por ser mais forte em certa medida porque funciona apesar de não ter um líder, não é? E o Ethereum precisa de um líder para dar a cara e para... No entanto, também é uma vantagem, claro, concordo com o Rui. Não, mas ou seja, eu acho que a questão é, por exemplo, se prenderem o Vitalik ou se lhe acontecer se lhe cair um piano enquanto ele anda na rua, ok, a moeda pode ser impactada, como aconteceu, não é? Houve a notícia da morte dele e a moeda sentiu com isso. Mas eu acho que a máquina já está montada, não é? Ele já criou uma comunidade, portanto... Mas agora, atenção que tem agora um competidor de peso, que é o EOS, se não me engano. EOS, que é o tipo que criou o Steemit, não sei se conhecem o Steemit, foi a primeira rede social que nasceu no blockchain, que dá dinheiro, das primeiras pessoas que lá puseram posts, normalmente ainda está em inglês, fiz lá alguns em português, aquilo não deu nada, ninguém percebe português, mas tu pões lá conteúdos e depois quando fazem gosto ou quando fazem comentários, isso faz crescer o valor do teu post. Até és pago, ao contrário do Facebook, em que tu ninguém, nós vamos começar a passar para... Post limit. Vamos já para lá, deixa aí o que... Então aí é que eu pedia likes, man, meu Deus! É, porque tu com a interação que fazes ganhas Steam, que é o vapor, né? A moeda deles, e depois ao fazeres gostos estás a dar o do teu para aqueles conteúdos que tu gostas. Portanto, é um conceito interessante e o fundador disso, o criador disso, criou já outra moeda e que está agora a criar uma coisa que é uma espécie de sistema operativo para concorrer com o Ethereum, porque o Ethereum permite, que é espetacular, é fazer os contratos inteligentes. Portanto, eu posso chegar lá e fazer um contrato, basicamente criar uma moeda em cima daquela rede. Não tenho que estar preocupado se há mineiros, se não há mineiros, porque o Ethereum dá essa camada de software base e depois tu fazes contratos em cima disso. Tu posso criar um... Sabes uma coisa que eu achei muito literalmente má no Ethereum? Porque eu antes de ter esta Dexos, lá está, eu disse que eu abri dezenas de carteiras. E uma delas que eu abri foi da Ethereum, mesmo a própria carteira deles, aquilo que eles oferecem, tu vais ao site deles e dizes, ok, faz download disto e tens lá o Ethereum. E aquilo é da pior coisinha que eu já vi, man. É mais... Eu tenho usado uma online. Aquilo é péssimo. É um risco, mas é mais fácil de operacionalizar. Não tens estado a descarregar o blockchain todo. É muito mal. É depois, porque é assim, aquilo primeiro demorou-me eternidade para fazer o download de tudo, e depois sempre que eu abria aquilo demorava-me outra eternidade para sequer me dizer que o dinheiro estava lá ou não. Aquilo... Sim.
Pode ter algum problema de performance. Por acaso não uso muito, mas já usei para fazer investimentos noutras... Aliás, era aquilo que estava a falar antes de começarmos a live, que depois podia partilhar, não sei se agora é o momento... Força, podes partilhar. Sempre um momento para partilhar. Pá. Acho que foi uma das moedas que tive que investir com o Ethereum, acho que foi essa, porque é aquele cartão que eu estava a falar, o 10x. Eles, para lançarem um cartão, eles pediram eles criaram um ICO, que é um Initial Coin Offering, que é uma espécie de crowdfunding. Só que em vez de ir já àqueles sites de crowdfunding, tu fazes a tua própria moeda no Ethereum, por exemplo, e depois entregas a moeda às pessoas que compraram. E depois é uma espécie de acionista, mas sem direitos de votos, recebes apenas, no caso do 10x, recebes 0,05, ou seja, meio ponto percentual das operações que toda a rede faz, a dividir por todos os que têm o titular. E eu, por acaso, no dia 31 investi algum dinheiro nesse token. O token chama-se PAY, do 10x, está no coinmarketcap.com, vai aparecer PAY no 24ª posição ou assim. E curiosamente o que acontece? Eles começaram a gastar dinheiro do que receberam para fazer marketing do cartão, agora nesta semana, inclusive em Portugal já saiu uma notícia, eu quero fazer um vídeo sobre isso, sei também que chegou cá um press release e houve um jornal que passou, então aquilo teve um buzzito essa semana, e nessa semana em 7 dias cresceu 130%, portanto o investimento que eu fiz, mesmo no timing certo, tive sorte, confesso que foi sorte, mas basicamente multipliquei por 2 em 7 dias, e tem continuado a crescer, eu acho que já está quase próximo de multiplicar por 3 o investimento que fiz. Portanto, mas porquê? Porque eu acreditava no produto. Não é tanta questão de ser uma moeda para substituir o PayPal, o Bitcoin ou Dash ou outras, mas tem um produto específico e que criou a sua moeda como prémio a quem investiu, quem ajudou a financiar o produto. Eu faço exatamente a mesma questão que tu há bocado fizeste ao Rui e fizeste-me a mim, que é, tendo tu o dinheiro em Bitcoins, existe a necessidade da tua parte de quereres transferir para, e vamos lhe chamar assim, dinheiro real. Ok. Orem por isso. Ainda bem que fizeste essa pergunta. Eu vou manter tudo em criptomoedas, até por uma razão, eu acredito, e não sou o único a pensar assim, apesar de ser informático, as pessoas que estão a ver podem pensar isto tipo é louco, que é informática e acha que os bancos vão falir. Mas eu acho que vão mesmo falir todos. Aconteceu em 2008 e vai voltar a acontecer porque eles não resolveram o problema da banca. Os bancos, alguns continuam a fazer erros e esses erros vão mais tarde ou mais cedo vão ter que ser... A bolha vai arrebentar. Isto agora é uma pergunta um bocadinho hardcore e tenham atenção, mais uma vez eu volto a dizer exatamente o mesmo. Investe aquilo que tu não tens medo de perder, mas imagina o cenário de uma pessoa que dizes, eu ando farto da forma como os bancos estão a tratar as cenas e eu que não acredito nos bancos, vou investir a minha poupança em criptomoedas. Parece algo viável nos dias de hoje? Antes disso, talvez o mais interessante fosse investir em ouro e prata, ok? Que eu antigamente achava uma idiotice, mas é mais seguro do que em criptomoedas. Não valoriza tanto, mas no caso de haver um crash bancário, vai valorizar também bastante. Provavelmente o Bitcoin vai valorizar mais porque não é fácil converter ouro ou transacionar ouro. Se eu quiser enviar ouro para ti que estás aí no Reino Unido, é difícil, e Bitcoins é no instante. No entanto, nessa altura, se isso acontecer, e há quem diga que vai acontecer nos próximos 2 anos, eu também acredito nisso, talvez seja para a semana, pode ser daqui a 2 meses, nessa altura, quem tem muito dinheiro no banco vai ver o euro desvalorizar bastante, porque quem é que vai pagar a fatura? As pessoas dizem, mas os bancos garantem até 100 mil euros, 100 mil euros de depósito. Sim, mas os bancos não, o Estado. Mas o Estado somos nós, contribuintes. Fomos nós que pagámos da última vez a falência do BES e de outros bancos. E, portanto, se isso acontecer, eu honestamente, da outra vez não emigrei. Não sei se foi o caso aqui do Filipe, não sei se foi o teu caso de imigraste nessa altura, se não. Mas, eu vim para cá em 2012, acho. Pronto, já foi depois da crise. Nessa altura resisti, fiquei cá a pagar os meus impostos, aqueles impostos absurdos que aumentaram. Mas da próxima vez não vou fazer isso. Portanto, não, por acaso não, eu não paguei os impostos. Eu vim-me embora na altura que eles aumentaram. Foi, exatamente. Bem, eu não fiz isso, devia ter feito o mesmo, mas pronto. Agora, da próxima vez que acontecer, vou-me embora. Portanto, posso ir para o México, ou qualquer, e não tenho que levar os bitcoins, porque eles já lá estão. Exato. Sempre me apresentam contas para pagar, a minha primeira reação é fugir. Primeira reação de Guimarães, mas que é? Quem é que pago-me a mim? É se dizer. Não, essa não é converter para euros, mas sim terem bitcoins, numa situação dessas, eu vou-me embora. Ficar que pago. Mas é assim, nessa parte eu ainda estou muito reticente. Por exemplo, eu tenho a minha conta de poupança em Inglaterra, tenho outra conta de poupança em Portugal e tenho meia dúzia de trocos em bitcoins. E, por exemplo, as pessoas dizem, não, mas o Bitcoin vai perder, não sei o que mais. E eu posso dar exatamente o mesmo exemplo da Libra face ao euro. Por exemplo, quando a Grã-Bretanha decidiu sair do da Europa, com muito famoso Brexit,
Epá, eu não perdi o dinheiro, não é? Porque ele continua em libras, mas aí não perdes. Exatamente, mas a minha primeira reação foi passar, por exemplo, 2, 3 mil euros para euros, né? De libras para euros, para não perder tanto, porque na altura o euro estava super baixo comparado com a libra. Estamos a falar de, sei lá, 1000 euros dava-te, ou melhor, 1000 libras dava-te 1500 euros, e agora neste momento 1000 libras dá-te 1100 a correr bem. Isto é, só numa transação, e isso é exatamente o que acontece com as criptomoedas. Ou seja, tu já negociavas em moedas, de certa forma, antes das criptomoedas. Exatamente. A minha cena foi negociar em moedas. E agora com as criptomoedas é basicamente a mesma coisa, é como na bolsa. Mas é mais escolha, esteja mais escolha. Já alguma vez meteste na bolsa, Rui? Tu és um gajo de quem eu acho que tu ias investir na bolsa. Não, mas aquilo que vocês estão a dizer agora é engraçado porque já aconteceu algumas vezes, ou seja, em países, e já aconteceu no passado. Isto está a acontecer outra vez, ou seja, o Chipre, quando teve aquela crise muito forte em que os bancos deles basicamente estavam todos num buraco, o Bitcoin na altura foi visto como uma salvação para aquela malta, ou seja, eles só podiam ter 50 euros por dia, uma coisa assim qualquer. Então a malta o que é que fez? Pegou no dinheiro que tinha, passou aquilo para Bitcoins e depois orientavam-se entre eles em Bitcoins. E hoje vi uma notícia, exatamente, que na Venezuela está a acontecer exatamente o mesmo. Aquilo está a ferro e fogo, a malta não está com confiança no dinheiro físico e está-se a virar. Já viste quanto é que é $1 deles? A minha namorada é venezuelana. Eu estou um bocadinho dentro do assunto, né, da Venezuela. Já viste eles a mostrar €1? É um maço de notas, meu. Ele dava nada aquilo, mato. Na casa de banho, não é? E é €1, mano, €1. Aquilo é... Mas agora, se permite contar uma história do dinheiro físico verdadeiro, digamos assim, como o Rui diz, ou o Filipe diz, que é na Rússia, creio que foi a seguir à Segunda Guerra Mundial, eles proibiram o dólar. Os russos proibiram o dólar, então o dólar é proibido, e o que é que aconteceu? Começou a haver o contrabando de dólar para a Rússia, porque tu conseguias comprar dólar, ou seja, quem no mercado negro, exatamente, acontece mesmo na Venezuela. Exatamente, em pouco tempo, tu conseguias levar dólares da Europa para lá e ganhavas 25%. Então começou a haver um fluxo maior de dinheiro, de dólares a entrar na Rússia. E depois, se os polícias te apanhassem, o que é que tu fazias? Oferecias dólares aos gajos, e olha, fica com eles. E se eles aceitassem, estavam a fazer 2 crimes. Aceitar moeda proibida e ser corruptos. Portanto, basicamente foi disparar a corrupção em 40%, salvo erro, as contas que vi nesse artigo. E, portanto, era o que ia acontecer agora se um país proibisse o Bitcoin, por exemplo. Aqui o Kirill Rey afirma, o crash não vai acontecer com todos os bancos. Isto é ser muito hardcore. Rui, concordas com... Sim, relativamente a essa questão dos bancos, eu por acaso tinha uma coisa a dizer e não me tinha dito, mas vou dizer que é: não se esqueça que quem trabalha nos bancos percebe muito de contas. Pode não ser para o nosso lado, mas eles percebem muito de contas. Isto para dizer o quê? Sim, acho que... Não sei se os bancos vão todos rebentar, mas há bancos que se vão adaptar a esta nova realidade. Eles, neste momento, estão a fazer força contra isso porque Bitcoin e as criptomoedas tiram-lhes negócio, basicamente. Portanto, é óbvio que eles não se sintam confortáveis com isso. As pessoas... Toda a gente diz que a concorrência é fixe, mas nunca ninguém gosta assim tanto de concorrência, sobretudo quando estão a concorrer connosco. Isto para dizer o quê? Sim, acho que vem uma revolução brutalíssima, vai haver cabeças a rolar pelo caminho, ou seja, mas isso é como acontece em muitos outros setores da indústria. Desta vez vai bater à porta da indústria financeira. Sim, concordo. Isso aconteceu há uns anos atrás nos Estados Unidos com a habitação, não é? Com a forma como por exemplo, tu tens o exemplo agora do Uber. Qual é que é o grande problema do Uber? O Uber está a partir mercados que estavam muito enraizados, que não houve... Se pensares que era um táxi há 30 anos, que era um táxi em 2010, as coisas mantiveram-se, os carros melhoraram um bocadito, às vezes nem melhoraram, eram os mesmos carros. A Uber veio partir tudo, veio partir a experiência de utilização, veio partir o preço, realmente acabou com aquilo. O que estas criptomoedas... Não tem táxi nenhum, não é? E, por exemplo, agora o que é que tu vês? Já vês empresas de táxis a usar aplicações como a Uber. Exatamente. Ou seja, e tu em Nova Iorque, a maior empresa de táxis de Nova Iorque faliu por causa da Uber. Sim. O que é que tu vais ter? Vais ter bancos que vão fechar portas, vais ter bancos que vão se adaptar muito bem a isto e vão ganhar muito dinheiro com isto. Portanto, exatamente, eu dou-te o bom exemplo de Inglaterra é isto, falando dos táxis, que eu acho que é uma analogia fantástica, que
que é basicamente vamos olhar para as criptomoedas como a Uber, quando entrou no mercado. Vai deixar de existir em breve. Isso é questionável, mas lá está, por exemplo, deixando de existir ou não, mas o que é que aconteceu, por exemplo, em Inglaterra? Mesmo antes da Uber chegar cá, já existia tipo serviços que era basicamente o mesmo, que a Uber. Existem vários serviços a que tu tens uma aplicação, que tu chamas o carro sabe onde é que tu estás através do teu GPS, te leva a um determinado local e te faz o pagamento, com dinheiro físico ou apenas uma transação através do telemóvel. E é isso que eu sinto falta, que, por exemplo, quando isso chegou a Portugal e gerou uma polémica, eu disse, eu não sei porque é que está a gerar tanta polémica, se isto é melhor. A polémica quando digo que vai acabar, não é agora, mas a polémica que geriu, e agora pensa, a polémica que geriu foi do lado dos taxistas, porque os taxistas achavam que era injusto alguém ter um produto melhor que o deles. Calma, e é injusto na medida em que eles pagam licenças para ter o táxi. Mas lá está, mas essa é a mesma questão, exatamente, porque eles pagam 70 ou 80 e tal mil euros de licença só para ter no táxi. Mas a partir do momento que existe um private hiring, que não é um táxi, eu consigo compreender a cena, mas isso é a evolução da economia. Claro. É a evolução da economia, mas, por exemplo, no caso dos taxistas, eu acho que aquilo que as pessoas não entendem é que tu tens 2 players no mercado a fazer exatamente o mesmo serviço, mas que têm que se regir por regras diferentes. É. Isto é desequilibrado, isto é injusto. Sim. Ou aumentas as regras a um ou baixas a outro. Mas eles só têm regras, mas lá estão, eles só têm regras porque literalmente olharam e quiseram ficar onde estão. Atenção, mas o governo impôs coisas, não é? Ao longo dos anos. O mercado dos táxis, mas agora podem culpar eles próprios, porque eles tiveram anos e anos para inovar e de repente levaram com uma rabanada de vento e nem sabem de terra que são. Mas isto é o que vai acontecer exatamente com as criptomoedas. Há quanto tempo é que... Agora, vamos olhar para o dinheiro desde, sei lá, 1900 e... Quando é que foi o crash da bolsa nos Estados Unidos? 40 e... 30? 1830, talvez. O que é o grande, acho que foi 1830. E depois tiveram da habitação, que também foi uma cena qualquer. Ok, vamos olhar depois do crash da bolsa, que aquilo gerou uma cena em todo o mundo e cenas hardcore, ok? Desde essa altura até agora, o que é que mudou na bolsa e o que é que mudou no dinheiro? Nada. Mas olha, espera aí, eles não se sentiram compelidos a mudar nada porque as coisas sempre funcionaram para eles. Claro. Exatamente, mas agora quando chega alguém com o povo nesse aspecto que tem mais possibilidades de ganhar... O Satoshi Nakamoto, deu uma pedrada no charco, concordo plenamente, e por isso é que tu neste momento estás a ver por parte de alguns bancos e de alguns governos a mesma reação que nós vimos nos taxistas no início, do género, isto não pode ser assim, isso não vale nada, vocês têm que continuar como as coisas estão. Mas eles, por trás, eles já se estão a precaver para isto. Ou seja, o discurso público continua a ser, que esqueça o Bitcoin, isso não presta, mas eles por trás, o Ripple, acho que é o Ripple, que é exatamente. Se eu não tenho nenhum, nem vou comprar. O Ripple é uma criptomoeda e uma tecnologia do blockchain que está a ser criada por bancos. Já tem 15 dos maiores 50 bancos do mundo a apoiar aquela rede de blockchain. Eles não andam aqui a dormir. É maior em termos de valor, porque eles investiram, os próprios bancos meteram o dinheiro das pessoas lá e conseguiu crescer bastante. Ok, o Rui até me corrigiu aqui, em 1929, foi chamada Quinta-feira Negra, não é? Ele disse, essa história, pois, até era bom a história, mas era cultura das artes, eu era o gajo que olhava para as beldades e dizia, isto é renascentista, é? Mas isto, exato, falaste agora bem, Rui, olhando para o cenário que a banca, por exemplo, está neste momento a fazer, que é investir nos seus próprios sistema blockchain. E agora para fazer um wrap-up aqui do assunto todo e destas criptomoedas e estas tretas todas, até que ponto, e se calhar batendo um bocadinho na tecla que estávamos a falar antes, até que ponto é que a Bitcoin ou qualquer outra moeda, e na tua opinião, Carlos, qual é a moeda que vai revolucionar o mundo? Ethereum, Bitcoin, Dash... Aquela que tu se calhar olhas assim e dizes assim, não, daqui a 10 anos está tudo criptomoedas, 20 anos no máximo. Qual é a moeda que vai ser a principal? Então, a longo prazo, não sei dizer, honestamente. Pode acontecer muita coisa, pode surgir amanhã uma moeda nova. Hoje, eu acredito muito no Dash. Como disse há pouco, eu acredito que o Dash tem muito potencial por ter uma forma de gerir a moeda de forma
Portanto, não é, ou seja, o que é que acontece? No Bitcoin tu tens malta, vai para os fóruns mandar umas bocas, deve ser assim, deve ser assado, e às tantas não tem Bitcoin nenhum, e estão a opinar. No Dash, não. Quando decides, tu tens lá 1000 Dash investidos. Hoje 1000 Dash são 150 mil euros, não me engano, ou mais. Portanto, tu quando estás a investir, tens esse capital todo, tu não vais decidir contra a moeda, não vais estar a opinar, a dizer, façam isto assim, com a intenção de manipular os outros, correr mal. Por isso eu acho o Dash muito interessante por isso. No entanto, amanhã pode ser uma moeda muito melhor do que o Dash, okay? Ou o Bitcoin Cash, ou outra coisa qualquer. Por isso, a longo prazo, o que eu tenho a certeza é que os bancos... Ele deve estar a falar e eu não... Com todo respeito, que fez trading durante 30 anos, epá, e aquilo trabalhou com o BES, era consultor no BES, na altura que aquilo faliu, e ele defende exatamente isso. Portanto, não é um gajo como eu, um informático, é um tipo que andou lá no mercado a trabalhar com esses grandes bancos e que sabe que as coisas estão baixas. Okay? Ele defende as criptomoedas, porque tu nessa altura crachaste, ele defende as criptomoedas ou não? Falou-me também nas criptomoedas, defende o ouro, defende outros assets mais físicos do que teres de confiar apenas nos bancos. Mas também falou, ele chamou-lhe de moedas virtuais, eu não gosto do termo, porque virtuais já é o euro. Mas sim, falou nisso e, portanto, basicamente o que eu disse é que os bancos estão... Porque a questão é assim, quando os bancos faliram em 2008, foram salvos por nós. E agora quem é que os salva? Foi os bancos centrais que injetaram dinheiro na economia e continuam a imprimir. E por isso é que as coisas estão mais caras. Às vezes as pessoas pensam que as casas estão mais caras, que a renda da casa é mais cara. Não. O que acontece é que a moeda vale menos e tu, para comprares a mesma coisa, tens que usar mais moedas, mais unidades. Ok? É um engano, é uma questão de palavras apenas. Tu dizes, o telemóvel está mais caro. Não, o euro é que vale menos e portanto tens que pagar mais pelo telemóvel. É assim porque imprime mais e quando imprime mais, há mais oferta, há mais no mercado e o valor unitário baixa. Exatamente, tal como acontece na Venezuela. Exatamente, a Venezuela não acredita. Eu não sou economista, mas... A Venezuela não acredita em inflação. Para perceberem melhor isto que o Carlos está a dizer, o canal Odisseias estreou no sábado um documentário sobre bitcoins em que esta questão ou seja, dos governos e dos bancos centrais e tudo mais de vir desvalorizar sucessivamente. Ou seja, eles estavam a dizer que, por exemplo, $1 já não vale $1, acho que é 0,04 dólares, não sendo assim. Ou seja, na realidade vale 96% menos do que aquilo que era suposto valer, justamente destes processos todos. Porque vocês reparem que eles pagam as guerras, é assim. Eles, quando criam uma guerra nos Estados Unidos, por exemplo, com o Iraque ou qualquer coisa, além das pessoas que dão a vida pelo país, depois não pode, aos que ficam em casa, que ficam na América, não vão pedir aumento de impostos para pagar a guerra. Se tu recebeste uma fatura de 50 euros, acho que era $50 por mês para pagar a invasão do Iraque, ou de outro país qualquer. Eles estão sempre a invadir países, são tantos, já perdi a conta. Se tu recebesses a fatura e dizes, eu não quero pagar isto, e não votavas naquele governo, então o que é que eles fazem? Imprimem mais para pagar a guerra, para pagar toda a máquina da guerra, e depois as pessoas estão a pagar com desvalorização. Portanto, aquilo que ganham, por isso é que aumentam os ordenados. Né? Quando os ordenados aumentam, não é um prémio, é tipo uma compensação, ok, já que as coisas estão tão mais caras, vamos aumentar um bocadinho para tentar desnivelar. Exatamente. Tem aqui alguns dúvidas do André Ferreira e do João Silva, que são dúvidas que nós já esclarecemos. Por isso aquilo que eu mesmo vou dizer é para quem chegou um bocadinho mais tarde, para no final desta live passar um bocadinho para trás e ouvir a conversa, ou se não, amanhã, certamente no nosso website e no SoundCloud em forgenews.pt. Nós vamos fazer um wrap-up e terminar isto. Foi mesmo muito interessante ter este podcast. É totalmente diferente daquilo que a Forge News tem abordado até o momento. Nós vamos... Xiaomi, normalmente é Xiaomi. Aqui o Rui diz... Xiaomi Coin. O Rui vira-se para mim e diz assim, se tu não falas Xiaomi, eles vão te bater, meu. Mas não. Aqui notou-se que alguns dos nossos leitores também estão, e espectadores também estão interessados em Bitcoin. É bom ver que realmente existem outros temas no qual nós podemos abordar e aliás, os artigos que nós fazemos de Bitcoin são muito visualizados também, que é sempre bom. É por isso mesmo, aquilo que vocês podem fazer neste momento, está aqui a assistir, é deixar aquele like aí, quem deixou, e depois tem 2 locais onde podem passar, que é o primeiro link na descrição, e vão ao canal do Carlos, e subscrevam, se chegar aos 100 subscritores, canal do Carlos. Obrigado. E depois o segundo link leva ao futurebehind.com, um site todo hipster, não é? Rui, quero agradecer muito a tua presença, meu. Eu também estou a elogiar, agora não sei se esse foi um elogio. Não, isto é só elogios para ti, pá. Não, mas obrigado, pá. Acho que da outra vez já tinha sido interessante, esta vez foi ainda mais, porque o Carlos é um verdadeiro poço de conhecimento de bitcoins e de blockchains e tudo mais, ou seja, eu só ando sempre a arranhar na superfície, porque a superfície
é o que eu preciso para tentar explicar de forma mais simples às pessoas como é que tudo funciona, mas acho que foi bom, foi esclarecedor, e acho que ainda há aqui mais conversas para a volta de tempo. Há muitas dúvidas. É um tema interessante, é um tema que está quente. Bitcoin está na moda, blockchain está na moda, portanto acho que temos que repetir em um dia destes. Sem dúvida, sem dúvida. E aqui no Nuno Justo, isto também, se quiserem malta, posso participar, perfeito, meu. É sempre bom saber que o pessoal tem essa ideologia. Já aqui alguém, eu esqueci-me do nome, peço perdão, também já abriu uma carteira hoje também. Tenham em conta aí uma coisa muito séria, invistam aquilo que podem perder, exatamente. Carlos, muito obrigado também pela tua participação. E elogio também do Rui. Não sou o poço de conhecimento, eu conheço isto há pouquíssimo tempo, estou há pouco tempo a estudar isto, há cerca de um ano a sério, desde outubro, novembro a sério, do ano passado. Já consigo ganhar algum dinheiro e, portanto, gosto de partilhar isto, principalmente comecei com os meus amigos. Porquê? Porque eu não quero ser o único a ganhar com isto, não faz sentido nenhum, pois já não sei, os meus amigos estão comigo, são meus amigos por interesse ou são amigos? Eles fiquem também milionários ou ricos, que assim é melhor. Obrigado pelo convite e estou disponível para outras conversas, que isto realmente ficou ainda muita coisa por falar. Sem dúvida, e vamos abordar certamente mais num futuro próximo, por isso aquilo que podem fazer é subscrever aqui o nosso canal, subscrever o nosso SoundCloud e deixar aqueles comentários. A avaliação no iTunes era dope, por isso fiquem à vontade para o fazerem também. Quero agradecer obviamente a todos pela presença, ao Sérgio Fonseca, André, Bruno, Raul, Mr. Tiago também, Ginger Ale, o Nuno Justo, um enorme obrigado a todos pela presença. Aquilo que podem contar é que estaremos aqui numa próxima para falar sobre criptomoedas também, para falar de blockchain, algo mais específico, qualquer cena, por isso fiquem desse lado e muito obrigado por assistir. Não percam o próximo episódio porque nós cá estaremos. Muito obrigado, Rui, muito obrigado, Carlos, muito obrigado a todos. Obrigado, até à próxima. Até à próxima.